Amigos palmeirenses de verdade, estamos aqui para mais uma live do nosso canal aqui. Muito boa noite a você do chat, né? Contando aqui com o nosso amigo aí, o Marlon, né? Que também já está bancada fixa com a gente aí. Tudo bom, Marlon? Boa noite. O Marcelo Bruno, que você já deve conhecer. E também o Maurão da Massa, ele estava aqui no... O que aconteceu com o Maurão da Massa, Marcelo? Não está mais aqui? Caiu, ele estava aqui com a gente, caiu, mas já ele volta, faz parte. Como é que você está, Bruno? Tudo em paz? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Olha, pessoal, com bastante coisa para falar do nosso Verdão que só está dando alegria para a gente, né? Graças a Deus. Que show, hein? Assistiu o jogo todo também, Marlon? Assisti, ontem eu assisti o jogo todo. Eu achei que foi a melhor partida do Palmeiras desde aquela final com o São Paulo, quando a gente virou aquele placar adverso e arrebentou lá, né, o São Paulo na final do Paulista do ano passado. Concordo com você. E é justamente sobre esse que é o nosso primeiro tema da nossa live hoje, que é o jogo de ontem. Um show de bola 4-1, era para ser mais até, né, contra o Grêmio aí. Eu esperava, por exemplo, um jogo mais difícil, né? Não esperava que o Grêmio fosse uma presa tão fácil. Mas começando com você, Marlon, como é que você viu esse jogo aí? Fala pra gente. Vamos lá. Primeiramente, boa noite aí, né, a galera da bancada aí, o Marcelão aí, como sempre. Você, Bruno, show de bola estar com vocês aqui novamente. Maurão entrou aí novamente, ó. Grande aí. Maurão. Mais uma boa noite. Não sei o que está acontecendo. Eu queria entrar pelo meu canal, mas acho que eu não consigo, cara. Não, para entrar pelo seu canal, a gente tinha que ter programado antes. Era para programar. Aí, ó, tá vendo? Tá apagando a tela, ó. Do nada, é só não mexer que ela vai continuar. Mas tá ok aí, Maurão. Mas aí, dá boa noite também ao pessoal aí do chatzinho aí, né? Vamos dar o likezinho para fortalecer aí. E, gente, é aquela máxima que a gente já vem falando há tempos aqui, né? Palmeiras e Grêmio ontem foi só mais uma aula de futebol que o Palmeiras deu, né? E o bom, né? O primeiro ponto que eu observo aqui, o bom que foi contra o Grêmio. O Grêmio é time grande, né? O Goiás, ele não é tão grande quanto o Grêmio, né? Mas a gente respeitou, a gente sempre falou sobre isso, sobre a questão do respeito para com o Goiás, foi 5-0, e a gente ouve sempre aquelas pessoas, né? Que tem aquela dor de cotovelo, tem aquela inveja, mas foi contra o Goiás, o Goiás é fraco, o Goiás vai cair. Tudo certo, então a gente pega um Grêmio, né, que o Grêmio é tricampeão da Libertadores também, e a gente mete 4-1 e joga que mais... invicto a não sei quantos jogos, né, havia perdido apenas duas partidas no ano. Era Palmeiras e Grêmio que tinham perdido duas só. Palmeiras Exato. E Grêmio.
que tinham perdido 2 no ano. Eles agora perderam 3 e o Palmeiras deu uma aula de futebol. Simplesmente uma aula de futebol. Poupou jogador, Luiz Soares não jogou, aí o problema já não é do Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Entendeu? Eu acho não, tenho certeza que o Palmeiras, eu concordo com você, Marcelo, que você falou em off aqui, que foi, acho que o último jogo tão bem que o Palmeiras jogou dessa forma, como foi ontem, amassando de verdade um clube grande, foi contra o São Paulo na final do Paulista do ano passado. Naquela virada surreal. Esse ano a gente jogou contra o Água Santa, mas, com todo respeito novamente, era o Água Santa. Aquilo ali era uma obrigação que nós tínhamos a fazer, né? E fizemos com muito vigor. Então, ontem, taticamente, beirou a perfeição. Eu digo que beirou ali, deu 99% bem de tática, porque a gente levou o gol. Então, não foi 100% perfeito, né? Mérito do cara lá, chutaço. Que o Everton, se fosse 1 centímetro para baixo, o Everton pegava. Tranquilo, mérito do cara, Pitelo, chutaço. Mas, fora isso, cara, o terceiro gol da gente, acho que é o terceiro de Mike, a gente passou 2 minutos tocando bola. Tocando bola não, girando bola. Começou com o Everton, que deu um lançamento, virou a bola da direita para a esquerda, e a gente ficou rodando a bola, envolvendo os caras, e saiu o gol do Mike, velho. Isso é tática. Isso é perfeição tática, entendeu? O primeiro gol do Palmeiras, a bola começa nos pés de Dudu. Dudu, ele puxa para o meio de campo, e aí é onde vem a tática que eu sempre falo para vocês aqui, que eu gosto de analisar muito isso, e pós-jogo eu sempre faço essas análises. Na hora que Dudu puxa para o meio e não puxa para a ponta, como ele sempre está de costume, né, para cruzar para a área ou para tocar para trás para alguém, que ele puxa para o meio, que ele vira a bola para o Mike, o Rafael Veiga já tem a leitura de jogo, porque já está muito bem treinado esse time, e ele entra na área fazendo o primeiro pau e o Rony já está no segundo pau. Tudo muito bem treinado, cara. Chega a arrepia de falar isso. Porque esse primeiro gol do Palmeiras mostra uma obediência tática tão perfeita que a gente vê o Grêmio correndo de um lado para o outro, desorganizado, 4 jogadores marcando um, aí quando vira a bola não tem ninguém marcando o Mike, ele vai sozinho até cruzar a bola para a cabeçada do Veiga, e o Palmeiras abre o placar. Então, o jogo de ontem realmente é para ficar marcado na memória, né? Por mais que tenha sido, foi Campeonato Brasileiro, quinta rodada, coisa e tal, mas é para ficar marcado, porque foi uma aula tática para quem gosta de ver bom futebol, independente de ser rival, independente de ser... Tem uma galera do Corinthians aqui que eu acompanho, que eu creio que vocês também conheçam, que é o Hugão, lá, o Hugão corintiano. E ele fala, cara, hoje tá bonito de ver o Palmeiras jogar, e eu sou corintiano, não tenho problema nenhum de falar disso. Hoje tá bonito de ver o Palmeiras jogar. O Palmeiras está consistente, o Palmeiras está com um vigor de marcação, tanto no ataque como já tinha, né? O Rony é impressionante. O que o Rony faz lá na frente é impressionante. O Dudu, como sempre, em qualquer lado que joga, o Arthur se encaixando cada vez mais no time, né? E o meio cada vez mais consenso, né? Aí, novamente, eu volto àquela métrica. Levamos o gol, mérito do cara. Mas por onde foi que saiu o gol? A gente já falou disso outras vezes, né? Pequena fresta, não vou nem chamar de buraco mais, mas uma pequena fresta que a gente tem naquele espacinho pequeno ali. O Luan não deu bote. Cara, não tem culpado pro gol. O gol é mérito do cara. Eu creio que esse tipo de coisa acontece com todos os times, né? Não tem time perfeito que não leve contra-ataque, não tem time perfeito que não leve gol desse jeito. Só que o Palmeiras foi lá e superou. O Palmeiras levou o empate dentro de casa, a torcida aumentou o volume, como sempre faz, maravilhosa a torcida do Palmeiras. E aí, no segundo tempo, a gente já começa fazendo o segundo gol. Pronto, a partir dali acabou com o Grêmio. O Grêmio não teve mais forças nem de contra-atacar. E o Palmeiras amassou, tirou o pé, né? Porque poderia ter enfiado mais. Se mantém aquele ritmo até meter o 4º gol, com certeza tem entrado pelo menos mais uns 2. E aí o Abel tira Veiga, tira Dudu, porque tem uma sequência de jogos mais duras aí pela frente, envolvendo Copa do Brasil, envolvendo Libertadores. E aí coloca uma galerinha massa que entra e faz o papel legal, né? Que a gente já vem falando que o Fabinho, o Rios entrou novamente, né? Muito bem o Rios, né? O Rios novamente muito bem. O Rios, ele tem personalidade, cara. O mais que me impressiona dele é a personalidade. Ele é tão jovem quanto os nossos outros moleques, mas tem uma personalidade impressionante. Cara. Pois é, cara. Ele teve uma matada dentro da área que ele deu dentro da área defensiva, a bola mascada, subiu. Ele deu uma matada de direita que tirou totalmente o atacante da jogada, levou para a linha de fundo e tirou a bola. Cara, isso aí não é qualquer um que faz. O estádio quase caiu, cara. Comemorou a jogada dele essa jogada, né? Um gol. Pois é, bicho. E eu prestei atenção nisso. Eu disse, cara, isso não é qualquer um que faz. Não tem. Outro ia meter a cabeçada na bola, jogar para lateral, fazer o feijãozinho com arroz e tranquilo. Então, assim, o Palmeiras está bem. O Palmeiras está em crescente evolução. O Palmeiras jogou bem
desde a final do Paulista, o Palmeiras vem jogando bem, joga um jogo bem. No próximo jogo a gente já tem coisas mais positivas a falar do Palmeiras, como o jogo de ontem. Amassou o Goiás, aí vem o Grêmio. A gente achava, como o Brunão disse aí, que talvez fosse um jogo mais difícil por ser o Grêmio, né? O Grêmio é um time realmente grande. Então, eu também achava isso, achava que o Palmeiras ia ganhar o jogo dentro de casa, coisa e tal. O Grêmio não vem passando por um bom momento de treinos, né? Taticamente em jogo. Mas eu não achava que fosse essa facilidade toda. E aí, méritos do Palmeiras. Muito mérito do Palmeiras que soube fazer isso. Cara, o Mike, o que o Mike joga também, cara, a gente... Tem o Marcos Rocha que tá machucado, mas o que o Mike joga, bicho, é brincadeira, velho. O que a gente tá bem servido nas laterais, né? O Piquerez não joga o próximo jogo. Né? Curioso, né, Marlon? Aproveitando o ensejo, Sim, aí, a brecha que você deixou de falar do Mike, é que até pouco tempo atrás era a grande vulnerabilidade do Palmeiras, né? O Palmeiras passou aí um longo período procurando laterais para substituir laterais direito, né? Para substituir o Marcos Rocha e o Mike. E o Abel Ferreira, claro, o atleta tem seu mérito, a gente não pode nunca ignorar o mérito, mas, assim, impressionante o trabalho do Abel, porque eram dois jogadores mais problemáticos, no caso o Mike, do que o Marcos Rocha, principalmente com a questão da aprovação da torcida, mas impressionante o que hoje entregam esses dois atletas, sendo que eram mal vistos pela torcida. Então, muitas virtudes, né, que consegue gerar no nosso elenco o Abel Ferreira. Como eu falei, óbvio, o atleta não deixa de ter seu próprio mérito, né? Eles trabalham, fazem a sua parte, mas há uma transformação nítida, né, Marlon? Muito. Evolução, praticamente. E não só o Mike, né? O Mike é só um exemplo, né? Mas muitos jogadores do Palmeiras, né? Mais um que vem criticar, não era para ter contratado, e aí dá a volta por cima. E o Zé Rafael foi assim, o próprio Veiga foi assim. O próprio Veiga. Eu vi as postagens do jogo, tem os prints que a galera tira. Veiga, você é muito burro, Veiga tem que sair do Palmeiras, Veiga não dá pro Palmeiras, Veiga não sei o quê. Cara, e vira o jogo, Scarpa foi assim, e vai ser assim com alguns mais jogadores que virão. Né? Curioso, só para complementar esse primeiro bate-papo inicial, Marlon, que eu acho que o curioso dessa história passa que essa transformação só aconteceu com a chegada do Abel. Exato. Antes disso, todos eles estavam relegados a um segundo plano. Perfeito. E na lateral esquerda, a mesma coisa. A gente tinha esse déficit, né? Aí veio o Matias Vinha, ninguém sabia quem era, e se tornou aquele monstro que foi. Saiu o Matias Vinha, aí lá vem Piquerez, ninguém conhecia Piquerez, coisa e tal. E aí trazem o Jorge, aí o Jorge vem com aquele clamor, né? Pela história que ele tinha, e o Jorge não foi bem no Palmeiras. E aí vem o Vanderlan. A gente não vai ter o Piquerez contra o Bragantino, mas a gente vai ter o Vanderlan. Eu não me preocupo com a lateral esquerda, eu tô tranquilo. O Vanderlan Você fez outro comentário curioso, né? Um cara que poderia ter rendido na mão do Abel seria o Jorge. Seria o Jorge. Né? Porque além de ele ter um apoio inicial da torcida, porque a torcida queria, eu não lembro de nenhum palmeirense, eu não quero o Jorge. Isso não aconteceu com o Jorge. Não aconteceu. Porque tecnicamente ele teve atuações brilhantes no passado, seja no Flamengo, no Santos, lá fora, e de repente ele caiu nessa baixa produtividade. Exatamente. E, por ser um grande atleta tecnicamente, como é que ele chegou nesse baixo nível de entrega na mão do Abel, né? É uma coisa muito curiosa, né? Se jogadores que tecnicamente eram inferiores chegaram no alto nível, um jogador tecnicamente superior teria que ter entregado mais. E é muito complicado fazer uma equação dessa em situações assim tão imprevisíveis, né, mano? É quase que sem explicação, realmente. Exato. Realmente. E ele teve chances, muitas chances, né? Não foi aquele cara que realmente foi escanteado, e não teve chance. Beleza, teve a chance dele, passou, sucesso para ele. Ele voltou pro Santos? Foi não. Ele tá no Fluminense, né? Ele tava no Fluminense, não me mas engano. ele se machucou, não foi? Tá machucado no momento. Machucou, não foi? Tudo certo. Mas aí veio o Vanderlan, base, coisa e tal. E aí hoje a lateral esquerda também, pelo menos eu estou despreocupado. Vanderlan. A minha preocupação tá só numa, Marlon. E numa nova contusão ou do Piquerez ou do Vanderlan, a gente não tem alguém como uma terceira opção. É uma das poucas posições que a gente não tem um substituto em caso de contusão. A mesma coisa acontece ali no setor do Zé Rafael, né? Volante,
a gente também não está tendo à disposição, né? Um camisa 5. Sim, o camisa 5, A gente tem camisas 8, né? Isso, exatamente. Camisas 8, entendi. E aí, só para passar a bola para vocês, terminando a questão do Mike, o Mike veio do Cruzeiro muito mais desconfiado do que o Marcos Rocha quando veio do Atlético, porque o Marcos Rocha já veio com uma carga de experiência muito boa, né? Campeão da Libertadores, coisa e tal. O Mike não. O Mike era, inclusive, eu acho que reserva na época do Cruzeiro, veio para o Palmeiras, coisa e tal. E se transformou nisso. E numa determinada época do Palmeiras, recente, o Abel inovou, onde todo mundo o chamou de doido, né? Todo mundo que eu digo, as pessoas que não gostavam ou não tinham empatia por ele, né? Isso. Não, e não assim, acreditaram. Não, eu não digo nem isso. Eu digo assim, as pessoas que tudo que o Abel faz vai arrumar alguma coisa para criticar, né? Então. O time tá ganhando de 9-0, mas ele chutou uma garrafa d'água, então ele é arrogante, porque chutou a garrafa d'água, entendeu? É mais nesse sentido, porque ele inovou colocando 2 laterais direitos para jogar no mesmo jogo, e os 2 foram talvez os melhores da partida. Eu lembro isso ano passado, quando ele colocou isso a primeira vez. O Mike, inclusive, fez gol nesse jogo. E depois ele repetiu essa mesma escalação algumas vezes. E deu muito certo, né? Porque isso é tática, trabalho, é treino. Então, para finalizar e entregar a bola, cara, o que o Palmeiras fez ontem beirou a perfeição, né? De futebol jogado, tanto do Everton até o Rony e de quem entrou depois no decorrer da partida, né? Eu fiquei realmente mais orgulhoso ainda do Palmeiras, porque eu sei que agora que começou, né, como a gente diz de verdade, agora que engrenou o ano, agora que engrenou os campeonatos, a gente vai passar por uma sequência aí a gente vai pegar o Red Bull em casa, aí pega o Santos fora depois, o Fortaleza em casa, e aí a gente vai pegar mais 4 jogos, se eu não me engano, fora de casa. Atlético Mineiro, o Fortaleza, não é isso? O Cerro Porteño lá, aí depois a volta com Fortaleza, tudo isso fora de casa. Então, realmente, agora começou o ano e eu, com esses jogos que o Palmeiras vem fazendo, eu estou bem esperançoso para o ano. Perfeitamente. Marcelo, como é que você vê esse jogo aí? Comenta pra gente. Cara, eu acho que foi a melhor atuação, até foi melhor do que no jogo contra o São Paulo, que eu citei no início da nossa live. Foi a melhor atuação do Palmeiras aí nos últimos anos. Eu não me lembro a gente enfrentando um time do quilate, do Grêmio, ter uma situação tão de imposição física, tática, técnica, em todos os sentidos o Palmeiras foi superior, e muito superior ao Grêmio. O Grêmio foi totalmente dominado e fez um gol espírita ali, porque não foi óbvio, eles ocuparam aquele espaço que a gente fala, que a gente tem aquele vazio, mas foi um arremate de fora da área que culminou da bola entrar no único lugar que ela podia entrar. Ele vai repetir 50 chutes daquele e a bola não vai entrar. Então, foi uma jogada de sorte, claro, a gente nunca pode tirar o mérito do atleta, do adversário, mas esse jogo era para ter sido 5, 6-0. Né? O Grêmio não mereceu fazer aquele gol. Aquilo não foi ele não construiu o gol. O gol foi uma casualidade que só o futebol permite dos esportes. Então, e que torna bonito e interessante o futebol. Agora, foi um massacre, cara. Um massacre, a torcida muito orgulhosa. Se eu tenho uma coisa positiva para falar do Grêmio, foi a torcida do Grêmio cantando. Eu estava ali no setor da Galera Bet, né? A gente é patrocinado pela Galera Bet, bem embaixo dos camarotes, na Central Leste, e o visitante fica ao meu lado esquerdo. E eles cantaram sem parar, tomando gol, eles não emudeceram, em momento nenhum baixaram a bola, e não era uma posição de enfrentamento, é de cantando pelo clube, como faz a Mancha Verde. Então, não é uma torcida que se cala com o vento, não é uma torcida que se abala. Eu gostei de ver a torcida do Grêmio, porque me lembra a Mancha, me lembra a Tupi, as nossas torcidas, que não importa o que esteja acontecendo, tá lá. Esse foi o ponto positivo do Grêmio. O resto foi o baile do Palmeiras em todos os sentidos, cara. O Palmeiras foi um massacre. E achei o placar injusto para o Palmeiras, porque se tivessem saído 5, 6, 7 gols, pelo que o Palmeiras produziu, não seria injusto. Outra, o melhor jogador da partida, para mim, foi o Dudu. O Dudu teve naqueles momentos máximos da sua carreira. Perdeu poucas vezes a bola, os dribles todos assertivos. Eu fiquei com dó do lateral e do zagueiro pelo lado direito deles, né? Do lado esquerdo do Dudu, porque eles foram humilhados.
Todas as vezes a bola o Dudu conseguia a penetração, levava entre 1, entre 2, às vezes entre 3. E fora que na velocidade, ele cortando da esquerda para a direita, ele também ganhava na corrida e conseguia também executar bem as jogadas. O azar do Dudu, na minha opinião, foi o fato dele não ter conseguido fazer os gols que ele perdeu. Porque se ele tivesse feito metade dos gols que ele tentou fazer, certamente o placar teria sido ainda maior para o Palmeiras. E a bola passou perto, viu, Márcio? Nossa, foi injusto com o Dudu, né? Foi injusto. Realmente. Ele perdeu ali uns 5, 6 gols, que certamente, em outra oportunidade, no momento emocional melhor, porque ele veio fazer o gol na última partida, depois de ter ficado o ano todo sem fazer, era o maior jejum, né, do Dudu. Enfim, partida brilhante, não tem como não falar da atuação de todos os atletas. Às vezes você fica com aquela impressão, poxa, o Everton poderia ter chegado naquela bola. É a terceira ou quarta bola que entra no gol do Palmeiras e parece que o Everton podia chegar, ou era possível, era defensável. Eu não vejo assim. Infelizmente, as bolas têm entrado nesse ponto máximo, né, do alcance do goleiro. Mas, na minha opinião, jamais falha do Everton, e sim virtude e sorte dos nossos adversários. O Marcos Bandeira, que está aqui no nosso chat, está avisando aqui, ó. Botafogo 2, Gambá 0. Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Independente do Botafogo ser líder, né? Fala, Marlon, pode falar. 2 gols de Tiquinho Soares. Ele é conterrâneo seu ou não? Não que eu saiba. É que você falou com certa emoção, não sei se foi pelo Acho gol. que ele é paraibano, viu? Acho que ele é paraibano. Se for, eu vou procurar saber. Acho que é paraibano, sim. Eu falei mais pela felicidade do Corinthians estar perdendo mesmo, viu? Eu acho que é geral, aí é geral. Mas, enfim, da minha parte, há muito conteúdo aí para a gente estar desenvolvendo durante a live, mas assim, eu tinha que ressaltar, para mim, grande partida do Dudu. Dudu, naquele seu melhor estilo, no máximo da sua performance, e a gente saiu de lá do campo ontem orgulhoso de ser palmeirense, cara. É o final da sua fala, e eu tenho que roubar o final da sua fala, porque acho que foi o sentimento de todo mundo, né? O Palmeiras realmente teve uma partida brilhante, onde você fala, nós estamos no máximo da nossa temporada, pena que é começo da temporada ainda, né? A gente chegou nem no meio da temporada, porque se a gente tivesse com esse desempenho no final do ano, a gente varreria os títulos. Era muito provável que a gente conquistasse a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Jogando esse futebol, para mim, o Palmeiras é imbatível. Então, muito orgulhoso, feliz em todos os aspectos. E olha que o juiz ontem, cara, que foi um personagem à parte, ele quis aparecer, é um jogador, é um juiz estrelinha, e eu achei que ele em algum momento pudesse estar comprometendo alguma coisa do Palmeiras. Imaginei que ele pudesse estar expulsando um jogador, dando diversos amarelos desnecessários. Aquele do Zé Rafael, logo no começo, achei um absurdo, e não havia contramedida do outro lado. Com o decorrer do tempo, ele foi amarelando também o time adversário, mas acho que porque também não tinha muito o que fazer. Mas é isso aí, da minha parte é isso. Antes do Mauro falar, deixa eu só passar aqui o chat para o Mauro já seguir. Um segundo. Hoje nós estamos aí com Baixa Entrega, Maria, boa noite. Renascença Brasil, que aula ontem, Palmeiras foi lindo demais. Fazia tempo. Peraí, se eu não colocar aqui embaixo, não adianta pressa, né? Ó, Renascença Brasil, que aula ontem. O Palmeiras é lindo demais. Aqui, ó, Revolução Humana. Fazia tempo que eu não vi uma dominância tão grande entre grandes clubes. Perfeito, perfeito. Fazia muito tempo que eu não via. Foi acachapante, cara. Foi assim, o Grêmio não conseguiu respirar. Estou com você. Abel Ferreira, de parabéns. Fazendo Alecrim. Palmeiras poderia ter vencido demais. É o que a gente falou aqui, ó. O Caio do Arquiporcada, que não quis subir para a live, ó, está sabotando aqui o Palmeiras de verdade, o Caio, mas deixou a mensagem aqui nos bastidores. Boa noite, bancada. Deixando o like para fortalecer. Palmeiras em outro jogo de terno, time seguro, mandando no jogo. Só tomamos o gol porque o Grêmio achou o gol. É bem isso. Foi uma mistura de sorte ali. Dizem que a sorte é o encontro da oportunidade e da competência. Foi isso mesmo.
Aqui o Marcos Bandeira, para não ficar sem ninguém para falar na sequência. Boa noite a todos. Botafogo 2, Gambá 0. E ele completa embaixo, ó. Como o Marlon falou, Tiquinho Soares fez 2. Quem colocou ele no Cartola estourou. Né? Com certeza. Eu dei sorte ali ontem com o Hulk e com o Mike. Mas, enfim. Maurão, o que você achou da partida de ontem? Antes que o Bruno me cobre aí a passagem. Meu, sensacional, cara. Partida brilhante. A única coisa que eu até falei com o Mário lá, eu estava falando depois lá, que caramba, meu, os caras, a gente deu 500 chutes e os caras dão um chute e faz o gol, velho. Exatamente. Um chute, os caras deram um chute no gol e fizeram aquele golaço lá, cara. Entendeu? Assim, o meu questionamento do Palmeiras é que ele perde muito gol, cara. Teve uma hora que era só o cara rolar, o Dudu rolar pro meio, pro Rony fazer o gol, o Dudu quis chutar, entendeu? Então, cara, faz o simples, né, meu? Sei que o cara jogou muita bola ontem, mas faz o simples, cara. Rola pro cara fazer o gol, entendeu? Acho que não sei se é ansiedade, não sei, cara. Mas, meu, que partida, cara. Gostei do Mike. Se o Mike mantesse uma sequência, né, que eles são muito inconstantes, né? Tanto ele quanto o Marco Rocha. O Piquerez jogou, o time inteiro jogou bem, cara. O Veiga jogou muita bola, Dudu. O único cara, assim, que ainda não tá legal, ainda acho que não tá em plena forma, é o Rony, né? Assim, plena forma mesmo, ele ainda não tá legal ainda. Tá jogando machucado, né, Maurão? Tá jogando machucado, né, velho? Não. Com o braço, acabou de operar, não é mole, né, cara? Não, com certeza. E ele ficou um mês, né? Coloquei ele no Cartola, hein? Coloquei ele no Cartola. Você colocou? Achei que ia dar. Então, mas de resto, cara, ó, uma coisa que eu tenho gostado, cara, é usar a base, cara. Se você soubesse mesmo. Orgulho, da hora, né? Isso aí. Porra, cara. Sabe por quê, Marcelo? Ó, pra falar a verdade, tem coisas que acontecem, ó, que nem, ó, machucou o pessoal pra poder colocar, senão eu acho que o Abel não ia usar, cara. Ele ia usar outros caras. Não tem elenco. Não, assim, se não machuca, o Abel, ele ia manter esses caras até o máximo, entendeu? Como machucou, ele teve que colocar a molecada mesmo. Então, pra isso aí, achei sensacional. E outra, ainda bem que só aqueles pés de rato lá, meu. Pelo amor de Deus, porque senão esses caras entravam. Entendeu? Então, meu, sensacional, cara. Ó, que partida o Palmeiras fez ontem, cara. Meu, isso é louco, cara. O Palmeiras não tem, coletivo, né? O coletivo do Palmeiras é muito forte, cara. E outra, os caras sabem. Ó, que golaço o gol do Mike, cara. 2 minutos, os caras tocando a bola. Meu, eu até postei esse vídeo. Isso é doido, cara. Sensacional. Sensacional. O Palmeiras jogou muita bola. Só que vai chegar uma hora que vai ter que ver, né, Marcelo? Agora tem janela de transferência, pode ser que a gente perca alguém aí também, cara. Tem não tudo sei isso, do né? Veiga nesse momento, é um jogador que poderia comprometer, né, se saísse o Veiga. Então, mas aí não sei, viu? Eu acho que vai sair, cara. Eu acho que vai sair alguém. Eu acho que, né? eu acho que quem vai embora é o Giovani. Se tem um jogador Eu também acho. Que é possível que saia, que está sendo ventilado aí por várias mídias, tal, que eu tenho ouvido muito falar, é o Giovani, que ele sairia aí na faixa entre 15 e 20 milhões de euros, é o que o Palmeiras espera receber, que é 100 milhões de reais o Palmeiras, a partir de 100 milhões de reais, para liberar o jogador. Aí muda um pouco de figura, né? Eu acho que o Palmeiras tem vários jogadores aí embaixo que poderiam estar subindo e ocupando no mesmo nível que o Giovani. Eu acho que o Palmeiras está precisando ainda de um volante, cara. Eu acho. E até mais um meia, cara. De boa. Entendeu? Mas o Palmeiras jogou muita bola, cara. Sensacional. Que partida, cara. Que partida do Palmeiras. Meu, jogando por música. Faz que é fazer gol quando queria, cara. Isso é louco. A torcida, meu, ó, eu gostei assim, né, meu? A torcida reconhecendo o Luan, o esforço dele, né? Fez um gol. Ele fez sofreu lá o pênalti que ele cabeceou e fez um gol. Então, da hora, cara. É isso daí mesmo. E o Palmeiras jogou muita bola ontem. Muito orgulho, né, Maurão? Porra, você é louco, cara. Você é louco. Eu também achei que o Palmeiras jogou muito bem. Né, Marcelo? Foi uma das melhores partidas do Palmeiras do ano. Eu achei a melhor partida de longe do Palmeiras. Em tudo, né, Brunão? Se você pegar qual um outro grande jogo do Palmeiras, talvez tenha sido com o Flamengo, né, onde teve um embate tão grande.
Só que naquela partida o Palmeiras não foi bem defensivamente. O Palmeiras deixou vários espaços e tal. Ontem, a gente foi bem em tudo, cara. Foi bem em tudo. E outra, né, Marcelo? O Palmeiras jogou bem os 2 tempos. Não jogou um tempo só e o segundo ele recuou. Ele jogou os 2 tempos muito bem, cara. O primeiro e o segundo. Isso aí que eu achei. Eu sei que é difícil, né, meu? Mas isso daí que tem que fazer, cara. Manter o máximo, porque aí você não dá chance para o adversário. O Palmeiras jogava bem no primeiro tempo e no segundo o Palmeiras, sei lá o que acontecia, cara. Aí dava campo para os caras e os caras dominavam o jogo, né? Um ponto bom também, Mauro, só pegando esse sua frase aí, é que o físico do Palmeiras ele tá acima também dos outros clubes. Isso é um ponto muito forte. Não, com certeza. Cara, que o cara chega a 40 minutos. Claro, tem as mudanças, as substituições, mas o time, enquanto tá ali, o time tá com vigor físico que tá impressionante, viu? Isso é louco, sensacional, cara. Isso é doido. E o próprio Luan também fez uma ótima partida. Achei que ele jogou muito o Luan. Ele que fez 30 anos ontem, né? O Luan. Jogou bem, Bruno. Marcou o gol dele e foi pro top 10, né, dos jogadores com mais vitórias no Brasileirão, né? No top 10. Top 10, isso. Ele jogou muito bem. Estou gostando muito do Luan. O Luan que a gente pode criticar ele por algumas atuações que ele fez ruins, até na história dele no Palmeiras, algumas atuações aí que ele mais ruins, mas ele de um tempo para cá está jogando muito bem, muito seguro. Eu gostei muito do Luan. O Luan, para mim, foi um dos maiores homens do jogo, hein? Eu achei o Luan muito bem. Concordo. Segurança. Cara, o Murilo, ele é um ótimo zagueiro, né? Ele faz. Mas eu acho que no Palmeiras não tá sentindo a falta dele pelo que tem jogado o Luan. Eu acho que o Luan tá coloquei até na sua enquete, Bruno. Você fez essa enquete lá, eu respondi lá essa enquete. Justamente isso. Sim. O negócio, Brunão, é a peça de reposição, cara. Porque o cara vai demorar 2 meses. Se você se machucar alguém e tomar amarelo, aí você vai ser obrigado a colocar um moleque da base ou improvisar um jogador lá, cara. E até o próprio Naves, né? O próprio Naves também, a gente não sabe. Eu nunca vi o Naves jogar. É duvidoso o Naves. Eu concordo com você, Bruno. Mas o Naves, acho que podia merecer alguma chance, né, no titular, né, no time principal. Eu acho que como titular, não, Bruno. Eu acho que o Naves tem que ser colocado, que nem a gente falou lá atrás, do Hendrick, do Giovani. Garcia vai agora, colocando, né, aos poucos, para ele não sentir o peso, para não ter pressão. Eu não sou favorável a colocar garoto de titular logo de cara em jogos grandes, porque se ele errar, ele vai sentir aquilo, vai traumatizar e aquilo vai ficar acompanhando ele por muito tempo. E é por isso que eu gostaria que o Abel fizesse o que ele está fazendo agora, colocando os jogadores aos poucos, sem pressa, não tem uma demanda, uma sangria desatada, não. Dá para colocar todo mundo aos pouquinhos, ele vem dando oportunidade para todo mundo. Eu quis dizer isso justamente isso, Marcelo. Eu falei que o Naves deve ser titular. Eu falei que o Abel podia experimentar ele no time principal para ver como é que ele se sai de colocar um jogo, mas obviamente não vão ser aqueles jogos grandes, né? O Palmeiras podia ser um jogo mais tranquilo para ver como ele se sai, porque falando da base, o Palmeiras está vivendo uma fase de ouro na base. Inclusive, o tema da nossa live tem um tema que fala sobre a base, mas vamos passar para o nosso segundo tema, né, Marcelo? Bora! Que são os 2 próximos jogos do Palmeiras em casa. O Palmeiras, nesse mês de maio, vai ter bastante jogo ainda, sendo que os próximos 2 vão ser em casa, né? Que vai ser nós vamos pegar o Bragantino, né? E depois vamos pegar o Fortaleza, né? O Bragantino pelo Brasileiro e o Fortaleza vai ser pela Copa do Brasil, o primeiro jogo que vai ser aqui, né? Então, uma sequência que o Palmeiras precisa de vitórias. Começando com você, Maurão. O que você acha dessa sequência aí, né? O Bragantino não está bem no Brasileiro, né? Ele está com só 6 pontos. Ah, cara, é um bom adversário, hein? O Fortaleza é um time bom. Eu acho que o Palmeiras tem que ganhar, cara. Não menosprezando o Bragantino, mas tem que ganhar, cara. E o Fortaleza também tem que ganhar, cara. O jogo é em casa, nós temos que fazer o placar. Entendeu? Independente de qualquer coisa, a gente tem que se impor, cara. Nós estamos jogando em casa. Então a gente tem que. Porque o Palmeiras joga bem tanto dentro de casa como fora, cara. Então, nem se preocupe, cara. Entendeu? O Palmeiras, ele sabe dosar. Então, tem que ganhar, cara, do Bragantino, pra gente fazer 16 pontos e se preparar para catar o jogo do Fortaleza. Você entendeu? Mas dá pra fazer sim, cara. Dá pra fazer os dois resultados aí e avançar na Copa do Brasil, né? Depois vai ter o segundo jogo lá, mas dá pra gente ganhar sim, cara.
O Palmeiras não tem que temer ninguém, não, cara. O Palmeiras tem que jogar bola. É um jogo difícil, é. Mas o Palmeiras tá jogando em casa e tem que se impor. Entendeu? Embora o Fortaleza ele tem um time certinho também, é um time que né, eles não têm jogador individual, deles também são um coletivo, né? No geral. Muito bom jogador, muito bom o time deles, tem uma intensidade enorme. Mas dá pra gente fazer o placar sim, dá pra gente ganhar os 2 jogos, cara. Ganhar tanto no Brasileiro e quanto no campeonato, na Copa do Brasil. Entendeu? Pra mim dá. É perfeitamente, Marlon. Como é que você vê essa sequência aí de jogos em casa? Eu sigo a linha do Maurão aí, Bruno. Sigo a linha do Maurão. É a mesma história que a gente falou contra o Goiás, né? O Bragantino é um time frágil, né? Não tá bem, né? Por mais que tenha conseguido um empate milagroso e muito bom para eles contra o Grêmio, lá na casa do Grêmio, né? Mas é aquele jogo que é Palmeiras ganhar, né? E se consolidar cada vez mais lá em cima na tabela, né? E eles empataram ontem também, Marlon. Eles empataram com a América ontem também, 2-2 em casa. Ontem, né? Eles empataram. 2-2, né? Pois é. Eles estão naquela corda bamba, né? De correndo atrás do placar e aí... 3-0 pro Botafogo nos Gambás. Bem feito, mano. Então, ô Marcelo, não te cortando. O Corinthians vai cair, cara. O Corinthians vai cair. Mas o Corinthians é muito ruim, cara. O Corinthians eu não sei se vai cair, mas eu ia ficar feliz com o terceiro rebaixamento deles. E sabe por que eu tô falando? Ó, eles vão catar uma sequência, cara. O time deles é limitado, Marcelo. O time deles é limitado. Só se arrumar para eles não cair, cara. Mas que eles vão brigar ali embaixo para ficar naquela ali, vai. Isso daí você pode ter certeza, cara. Tomara que caia, mano. Tomara que caia. Quem vinha para resolver, disseram, né? Vamos ver, né? Tá no começo também da... Mas é o quê? A terceira derrota do Luxemburgo, se eu não me engano? Acho que é a segunda. Segunda derrota, né? Uma derrota e um empate, ele não ganhou ainda pelo Corinthians, no comando do Corinthians. Eles vão catar o São Paulo, né, meu? Domingo eles catam São Paulo no campo deles. Mas, enfim, espero que ele caia também, mas vamos lá. Red Bull Bragantino, temos que ganhar, beleza, estaremos sem o Piquerez, e aí vai ser um bom jogo para a gente ver quem o Abel tá pensando em colocar, quem é o substituto nessa vaga, se é o Rios ou se é o Fabinho, eu creio que ele não vai fugir disso, entre Rios e Fabinho. Muito bom, isso eu quero ver também. Minha opinião é que ele desse essa rodagem de titularidade inicial para o Fabinho, mas é uma opinião minha, né? O Rios também seria muito bom, que ele já demonstrou a qualidade que ele tem, principalmente técnica, mas eu daria a chance para o Fabinho, primeiro, por ser da base, segundo, porque é um cara que joga, como a gente já falou, de terno, né? Um cara que tem uma visão de jogo apurada, né? E vai entrar na posição que ele jogava na base, né? Vai fazer, vamos dizer assim, a segunda volância, e eu creio que ele vai recuar o Gabriel Menino. Isso é o que eu estou pensando, mas vamos ver na prática. E o Piquerez não joga, provavelmente o Vanderlan vai jogar, estamos de boa ali na lateral esquerda. Né? Demais, vamos para cima e temos que ganhar. Fortaleza, aí o sarrafo sobe um pouquinho, né? O Fortaleza é um dos times mais bem treinados, junto com o Palmeiras do Brasil, e junto com o Fluminense, né? Mas eu creio que o Fortaleza ele ainda sai à frente do Fluminense, não porque ganhou de 4-2 no último jogo, o Fluminense estava com algumas reservas, coisa e tal, mas é porque está há mais tempo com o mesmo técnico, há mais tempo com o sistema de jogo já definido, né? O Fernando Diniz, por mais que esteja agora no auge, né, do melhor futebol do Fluminense, mas eu acho que o Fortaleza ele já está há mais tempo, né? Já vem conquistando coisas que não conquistava antigamente, principalmente por ser time Nordeste, coisa e tal, disputar Libertadores, essas coisas todas. Então o sarrafo sofre um pouquinho, a dificuldade vai aumentar contra o Fortaleza, olhos abertos para todos aqueles defeitos defensivos que a gente já vem cometendo alguns jogos atrás. E demais, eu também creio que o Palmeiras precisa e deve ganhar esse primeiro jogo, principalmente. Né? Os caras lá na casa deles, os caras fazem uma pressão de torcida que eu acho que é surreal, o que a torcida do Fortaleza faz, e impulsiona o time, quer queira, quer não. Impulsiona muito o time. Então o Palmeiras tem que, na minha opinião, vencer o primeiro jogo, vencer bem, se possível, 2 gols de diferença, né? E ir para lá, jogar o que o Palmeiras sabe, jogar na reatividade, jogar esperando o time vir, dar aquele bote que o Palmeiras sabe dar, matar o jogo e passarmos de fase, né? Mas o Fortaleza vai ser um adversário bem difícil. Eu acho que desses últimos que a gente enfrentou, incluindo o Corinthians, o Fortaleza vai ser o adversário mais difícil. Exatamente. Você já falou, né? Mauro já falou, né? Já. Marcelão agora. Como é que você vê esses 2 jogos aí em casa? Repete os jogos para mim, Brunão. Terminei de fazer a divulgação agora.
Bragantino e Fortaleza. O Bragantino vem de altos e baixos, né? Não vem atuando tão bem. Imagino que o Palmeiras vai passar o trator no Bragantino, não tem acordo. O Fortaleza é aqui ou é lá? Eu não estou com a escalação. Aqui. Primeiro jogo cara, aqui. Jogar no Allianz Parque, no gramado sintético, com a pressão da torcida, é difícil o Palmeiras não sair com um bom placar. O Palmeiras tem que ficar muito atento com o contra-ataque do Fortaleza. É o forte deles. O Palmeiras não pode deixar as brechas que deixou em rodadas passadas, porque é mortal. Se deixar aberto, o Fortaleza contra-ataca na mesma velocidade do Palmeiras. Ontem o Palmeiras teve um contra-ataque perfeito. Nós chegamos na área adversária com 3 atletas. O que estava com a bola e cruzou, um na linha do pênalti, o outro no segundo pau, no final do segundo tempo, e a gente conseguiu perder o gol. Mas a velocidade do contra-ataque do Palmeiras é um negócio assim, cara. E assim, todos os jogadores sabiam o que fazer quando pegaram com a bola. E assim, a gente mantendo a linha de impedimento para não estar à frente do zagueiro ou atrás da linha da bola. Cara, todo momento que eu me lembro do jogo de ontem me traz uma felicidade tática. Exato. Em todos os sentidos, para mim foi excepcional a atuação de ontem. Mas, enfim, voltando para o Fortaleza, Palmeiras, eu jogaria com um time mais... Não é que o Palmeiras tem que mudar a forma de jogar, né? O Abel enfrenta seus adversários todas as vezes de acordo com as valências do adversário e as características do Palmeiras que ele pode explorar mediante como o adversário joga. Eu fecharia as laterais, que é por onde o Fortaleza costuma subir, e aonde o Palmeiras mais atua, né? O Palmeiras usa muito as pontas, então o Palmeiras tem o hábito de estar invertendo o jogo toda hora para abrir espaço e, de uma forma ou de outra, ataca a linha de fundo através dos pontas, seja lá com o Arthur pelo lado direito, como o Dudu pelo lado esquerdo. E essa tem sido a nossa métrica de ataque. O que acontece? Os laterais fazem o overlap, fazem a ultrapassagem por cima do ponta toda hora. E aonde os nossos adversários encontram brechas, se não pelo meio, num erro de passe que a gente nunca tem cobertura ali no meio, que não aconteceu ontem. O Luan cometeu 1 ou 2 erros ali no meio, perdendo a bola, mas o Grêmio não soube aproveitar. Agora, o Fortaleza joga muito pelas laterais, e é onde ele vai estar pressionando a roubada de bola e ocupando aquele espaço nas costas do Mike e do Piquerez. O Piquerez não é tão veloz, ele é muito bom na marcação, tanto é que ele já atuou de zagueiro. O Mike nem tanto, mas o Mike é mais rápido que o Piquerez. Mas me preocupa. Talvez o Palmeiras encontre uma outra forma de encaixar ali a marcação desses 2 pontas, que é o grande perigo do Fortaleza. Perfeitamente. Marcelo, você passar o chat agora, né? Preciso, porque agora vieram vários comentários aqui. E a gente, deixei aqui fixado. Pessoal, deixe o like, compartilhem nas redes sociais aí, acionem o sininho. Né? Na live passada, a gente teve um bom nível de inscritos e é importantíssimo aí vocês darem o dando like para estar entregando para mais pessoas. Eu tinha parado aqui, deixa eu pegar no Mauro aqui, falando com o Mauro aqui, o Fazenda Alecrim. Concordo com o Mauro, o Dudu foi fominha, mas ele quis marcar, né? O que acontece? O Dudu estava naquela seca. E ontem o Dudu merecia, a gente falou aqui, o Dudu merecia fazer o gol pelo alto nível da atuação do Dudu. Então não foi muito justo aí com o Dudu. Tá travando, gente, alguma coisa aqui a internet, porque tá bem lento aqui o processo. Eu não sei se é o StreamYard, o que é. Josefa Rodrigues. Normal. Mas aqui para mim tá bem lento, mas vamos lá. Josefa Rodrigues, boa noite para todos vocês. Daniel Reis Silva, também dando boa noite aqui para a galera. Tá mais rápida a minha fala do que a inserção aqui, ó. É isso aí. Teodora, Mauro vai criticar. Aqui é pro Mauro. Essa aqui é daquelas que eu gosto aqui, ó. Maurão, você vai criticar hoje o Abel e o Rony? Não, o Rony, eu já falei do Rony, que para mim eu acho que ele não tá ainda. Já critiquei o Rony, já, viu, Teodora? Já critiquei. Já falei dele.
Aqui a Fabi deixando um recado aqui para vocês. Ó, boa noite, galera da bancada, a todos. E mais uma vez, queria agradecer muito a Fabi Lira por estar dando apoio aqui para a gente na live. O pessoal aqui do chat já se manifestou também, agradecendo a Fabi, porque é fundamental ter gente no suporte. Ela vem fazendo isso aí com frequência e a gente aqui é muito agradecido. Teodora 300 aqui de novo. Dando boa noite para a Fabi. Eu estou apanhando aqui, gente. Tá muito lento aqui o StreamYard. E aqui tá com delay. Tá saindo legal a sua voz, Marcelo, mas tá só um delayzinho da sua voz com o som. Então, a Fabi dando boa noite para todo mundo. E aqui embaixo entra o Madison também dando. Deixa eu ver se tem algum comentário para eu poder chamar um de vocês aqui para estar falando. Espera só um instante. Faz uma pergunta polêmica aí, meu. Faz uma pergunta aí para a gente dar um debate aí, pô. Ó, essa daqui, eu sei quem vai gostar de responder essa, é o Bruno. Então, essa aqui é para o Bruno. Bruno, o Madison perguntou aqui, ó. O Palmeiras é o ser dominante da América? É legal essa daí, hein? Olha, se não é o ser dominante, é um dos mais. Eu não vejo o time na América do... Pega as Américas, né? Onde a gente tem times que podem competir com o Palmeiras. Será que o Boca e o River hoje conseguem competir? Né, que são talvez os melhores times. Né, eu acho que os melhores times estão no Brasil, Bruno. Eu acho que os melhores times estão no Brasil hoje, da América. A gente não pode descartar nunca o River ou o Boca, mas eu acho que... Tem um comentário aqui embaixo. A gente fala desde o começo do ano. Os times a serem batidos esse ano seria o Atlético Paranaense, né? O Botafogo precisava se validar. O Fortaleza... tem uma grande promessa, mas não tem elenco para a temporada toda. O Atlético Mineiro, eu acredito na recuperação. Também acredito, infelizmente, na recuperação do Flamengo. E o Fluminense, que eu também não sei se vai ter elenco para enfrentar Marcelo, isso. Fala, mas, o Palmeiras tem alguns times que o Abel não consegue jogar com os caras, meu. Ó, um é o Fluminense, Palmeiras é o São Paulo, Fluminense, Fortaleza... Internacional de Porto Alegre. O Internacional e outro time que o Palmeiras pena também é o São Paulo, viu? O São Paulo, eu acho que o Rogério Ceni descobriu a forma de atuar contra o Palmeiras. Eu lembro que o Juan Crespo, né, na época, o Crespo, repetiu aquilo que o Rogério Ceni fez no passado, né, que era dobrar a marcação em cima do Palmeiras, dobrar as laterais e tal. E isso o Rogério Ceni voltou a fazer esse ano. Mas, assim, eu não consigo imaginar esse São Paulo vencendo o Palmeiras com um novo técnico. Eu realmente acho que os adversários são esses que a gente falou. Não sei você. Qual que você acha, Maurão? Tem mais algum outro? Não, para mim é esses daí. Para mim é esses daí, cara. Você, Bruno, tem mais algum time aí que a gente possa estar falando? Se a gente for pegar na América do Sul, por exemplo, o Boca e o River não estão no nível do Palmeiras, né? Não estão sendo talvez os grandes clubes também mais tradicionais. E no Brasil hoje, eu acredito que o Palmeiras não é pior do que ninguém, né? Se você comparar os elencos de Palmeiras, Flamengo, por exemplo, né? Atlético Mineiro, os melhores, Fluminense, né? Atlético Paranaense, eu não vejo o Palmeiras atrás deles, não. Agora, tem as questões para serem debatidas. O Palmeiras tem o melhor time, né, ou o melhor elenco desses daí, entendeu? Que não necessariamente são as mesmas coisas, né? Uns podem falar que... Vou perguntar para o Marlon, então, o que você falou. Marlon, Palmeiras tem o melhor time e o melhor elenco? O Palmeiras tem o melhor padrão técnico de jogo. É o que eu acho. Melhor elenco, para mim, não é o do Palmeiras, falando de melhor, de elenco, né? Elenco total. Eu ainda coloco o Flamengo à frente de elenco total. Mas sistema de jogo, padrão de jogo, aí é o Palmeiras. Aí sim, o time do Palmeiras é melhor. O time, o que é o titular hoje do que entra todos os jogos, para mim é o melhor time do Brasil, sim. Do Brasil não, da América. Você falou aí do River e do Boca, Brunão. Realmente, não está hoje no nível do Palmeiras. Claro que a gente tem sempre que ter esse respeito máximo por eles, né? A camisa deles são muito pesadas. E o River agora com o estádio novo, né? Com botando 83 mil pessoas aí para... É uma pressão muito grande se jogar lá. O Fluminense vai penar lá, vocês vão ver. Vai jogar lá, né? Vai jogar lá. Meteu 5 aqui nos caras. Aí mostra também a deficiência que o River vem tendo nessa fase de transição que o River tá passando também, né? Mas eles vão jogar lá, com 80 mil pessoas nas costas dele, coisa e tal. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas hoje, no Brasil, eu vejo dois times assim que
que realmente tem um futebol legal e que realmente, comparando com o Palmeiras, né, podem bater de frente. Para mim é Fluminense e Atlético Paranaense. Tá, Palmeiras tem uma deficiência com o Internacional, tem. Palmeiras tem uma deficiência com o São Paulo, tem. Mas que a gente tem até aquele ar de tranquilidade maior, porque a gente, ano passado, fez o que fez com eles, né? Aquela virada impressionante, né? E a gente saiu da Copa do Brasil com um dos maiores erros de arbitragem dos últimos tempos. Né? Aquilo ali foi uma coisa fora do normal. Depois eles apanharam feio do Flamengo. Talvez tiraram o Palmeiras não pegar o Flamengo, não sei. Né? As coisas aí por trás as coisas por trás dos bastidores a gente não sabe como é que acontece. Mas o roubo foi incessante. E o São Paulo achou esse jeito de jogar contra o Palmeiras, beleza, mas eu não vejo também o São Paulo batendo de frente com o Palmeiras. Agora, Atlético Paranaense, pelo que vem mostrando o futebol jogado, e o Fluminense, sim. Aí eu acho que bate de frente. O Fluminense, ele, se eu não me engano, nos últimos 2 anos, foram 4 empates com o Palmeiras, se eu não me engano. No brasileiro. Vou até me certificar disso. Ô, Márcio, não te cortando, teve um jogo do Palmeiras, foi no brasileiro do ano passado. Pô, o Palmeiras foi amassado por eles, mano. É o gol da bicicleta do Rony, né? Puta, aquele jogo, o Palmeiras não perdeu aquele jogo porque... Qual jogo você tá falando? Contra o Fluminense no Maracanã. Foi 1-1. Meu, aquele lá, o Palmeiras foi engolido, cara. Engolido. Mas também, fez um gol e depois sumiu. Mas também no primeiro turno, o Palmeiras empatou também 1-1 no Allianz Parque. Também. Aí o Palmeiras amassou o Fluminense. Também. Entendeu? Tem as duas Aquele dia o Palmeiras foi muito ruim, cara. O Palmeiras perdeu alguns gols de contra-ataque. Né? Os caras tá jogando em casa. No Maracanã foram amassados, mas no Allianz Parque o Palmeiras amassou e o Palmeiras deixou eles empatar por causa desses vacilos, de perder gol. Cano foi lá e marcou. Na real é o seguinte, né? Na real, sem querer atrapalhar, mas a Fabelira tem dado um suporte aqui imenso. Eu vou dar voz a ela aqui primeiro. Tô vendo o Marcelo Azevedo chegar lá também, o Marcos Bandeira comentando lá. Mas olha que ela coloca aqui: temos o melhor elenco, bancada, não temos o melhor elenco, porém temos o melhor técnico e atividade do Brasil. Sim ou não? Tá dentro da pauta? Sim, então, mim, sim. E eu acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Primeiro que um time não se faz só do elenco, um time não se faz só de um técnico, o time não se faz só de craques, o time se faz de um conjunto, que vem lá da estrutura, do pagamento em dia, de um bom gramado, de uma boa comissão técnica, um departamento médico eficiente, de uma boa base que fornece um monte de jogadores para o Palmeiras, vem aí de bons atletas. E olha, eu cada dia que passa, eu tenho mais dúvidas sobre o Palmeiras ter o melhor elenco. Porque o reforço que a base tem dado ao Palmeiras e o nível de qualidade que esses moleques têm agregado ao time principal me deixa na dúvida, cada dia mais eu tenho dúvida, se o Palmeiras tem o melhor elenco. E eu vou falar por quê. Mauro, só para você entender, vou dar bola para você aí. Por que eu tenho dúvida? Primeiro que defesa, nenhum time desses que a gente está falando tem uma defesa melhor do que a nossa. Então, e peças de substituição no mesmo nível. Então, você pega o Flamengo, tem 3 zagueiros do mesmo nível do Palmeiras, você fala que é melhor. Não é. Murilo, Gustavo Gomes. O Léo Pereira é bom? E ponto. Acabou ali. No Fluminense, não tem. No Atlético Paranaense, não tem 3 jogadores do mesmo nível. O Luan tem lá seus problemas emocionais, mas tecnicamente talvez seja o melhor dos nossos 3. Nós temos 2 laterais ótimos na direita, 2 laterais ótimos na esquerda. Não faltam volantes para o Palmeiras entre 8 e 5. Não faltam. Camisa 8, uma disputa ali de posição. Na 10. Bom, aí a gente pode estar falando que no caso seria hoje o nosso Veiga ali, que faz a função do 10, e a gente não tem alguém à altura. Mas está chegando ali um monte de moleques com alta qualidade. Luiz Guilherme, está chegando o John. Enfim, e esses moleques não são todos jogadores de seleção brasileira. São jogadores que a cada dia estão tornando esse elenco do Palmeiras mais forte. Se a gente for para a ponta direita, cara, a gente tem uma infinidade de atletas para jogar pela ponta direita. Você pode escolher o Rony, o Dudu, o Arthur, você tem lá o Tabata. Quando você vai colocando todos esses jogadores, do lado esquerdo está um pouco mais complicado. A gente só tem o Dudu e, esporadicamente, o Rony.
Mas quantos outros jogadores, quantos outros times têm 2 pontas na mesma qualidade? Talvez só o Flamengo. Aí quando você vai passar, nós temos o quê? 3 centroavantes. Nós temos o Endrick, que está num péssimo momento, eu preciso dizer isso. A gente tem o Flaco Lopes, que tem entregado o suficiente, e tem o Rony, que hoje junto com o Cano, o centroavante mais eficiente do Brasil. Então, a gente também tem um elenco muito forte. Então, quando a gente fala, o Palmeiras não tem o melhor elenco, hoje eu tenho dúvida. Hoje, de verdade, eu tenho dúvida. Porque a gente tem o Fabinho, a gente tem o Garcia, a gente tem o Naves, a gente tem, como a gente falou agora, John, tem um monte de... E outros tantos subindo. Tem o Giovani, que eu esqueci de falar. Será que os jogadores desses outros elencos, mesmo o Flamengo, são superiores ao do Palmeiras hoje? E cada dia que passa, se houver diferença, distanciamento entre essas partes, eu acho que é cada dia menor. E como bem falou aqui a Fabi Lira, com o técnico que nós temos, isso diminui. Com o sistema tático que nós temos dentro de campo, cara, é muito complicado a gente achar que o Palmeiras não é superior, inclusive em elenco. Meu ponto de vista. Interessante o ponto. Bem interessante. Brunão, segue o jogo. Já trago o chat. Nosso próximo tema é o Palmeiras vai ter, além desses 2 jogos em casa, seguidos no mês de maio, mais 4 jogos fora em sequência, que vão ser Santos, Cerro Porteño, Atlético Mineiro e Fortaleza, hein? 4 jogos fora. O tema é justamente esse, uma discussão sobre esses jogos aí, né? O Cerro vai ser pela Libertadores, o Fortaleza pela Copa do Brasil e o Atlético Mineiro e o Santos vão ser pelo Brasileiro. Então, começando com você, Marlon, como é que você vê esses 4 jogos em sequência fora aí, né? Uma sequência dura, né? Sequência pesada. Mas foi como eu disse, eu acho que aí o mais difícil vai ser o Fortaleza. Pelas circunstâncias que a gente já discutiu aqui e por ser um jogo da volta, deu um mata-mata. Desses 4 vai ser o mais difícil, né? Não desmerecendo os outros. Não que a gente vai ganhar, mas Santos está no mau momento, beleza, ganhou ontem 3-0 do Bahia em casa, mas Palmeiras tem superioridade sobre o Santos, né? Eu creio que é um jogo também para o Palmeiras fazer disso valer e ganhar do Santos, né? Que ultimamente é o nosso maior, talvez nosso maior freguês, talvez não, o nosso maior freguês é o Santos, né? O Cerro Porteño, na casa dele, já mostrou fragilidade, né? Perdeu lá para o Bolívar, levou uma pisa, na verdade, do Bolívar, né? O Bolívar que o pessoal só fala que só joga na altitude. Foi lá no Cerro que ganhou o primeiro jogo, né? Tava como o querido do grupo e perdeu em casa. Então, Palmeiras, creio que vai ganhar do Cerro também. Atlético Mineiro, a gente vem jogando bem contra o Atlético nos últimos anos, tendo superioridade sobre eles. E eles estão, talvez, nos últimos 3 anos, no momento mais instável, né? Tecnicamente e taticamente, que eles vêm passando nos 3 anos. Então, o Palmeiras pode se aproveitar disso, sim, para fazer engrossar. Só que eu acho que contra o Atlético, que é o jogo que antecede o jogo da volta do Fortaleza, provavelmente vai ter aquela mescla de jogadores. Isso eu já estou prevendo. Né? Justamente por causa disso que o Marcelo falou aí, e foi muito pontual, quando a gente fala realmente de elenco, pensando por esse ponto. Né? Porque quando a gente fala de elenco e compara com outro time, compara com o Flamengo, por exemplo, a gente está comparando nomes. Não, porque o Flamengo tem no meio Gerson, mas no banco tem Vidal, certo? Mas quando o Vidal entra, ele entrega o que, por exemplo, se o Zé Rafael sai e entra o Richard Rios? Jamais. É esse o ponto. Ô, Marcos, nós vamos saber agora. Nós vamos saber agora. Agora nós vamos saber. Porque o Zé Rafael, ele não vai jogar. Sim, então a gente vai saber como. A gente vai saber como o Palmeiras vai desempenhar, entendeu? A gente vai ter uma noção de como vai ser o Palmeiras no meio de campo. Eu digo mais na questão do decorrer do jogo mesmo, Maurão, sabe? Porque todo jogo, praticamente, o Rios ou o Fabinho, ou os dois estão entrando. E sempre que eles entram, eles dão conta do recado. Né? É isso que eu estou dizendo. Fazendo só a comparação. E nem sempre lá no Flamengo, quando sai um determinado jogador e entra outro da posição, raramente faz a mesma coisa. Raramente deixa no nível que aquele jogador que saiu estava. Entendeu? Então, realmente, você bota aquele ponto de interrogação. Será que não temos realmente o melhor elenco? Né, por essa parte tática que o Palmeiras tem, né? E concluindo aí a pauta que está aqui em jogo, eu acho que Fortaleza vai ser o mais difícil, a gente deve poupar contra o Atlético Mineiro, com certeza vai ter isso, e os outros 2 jogos antes, que é Santos e Cerro Porteño, para mim é jogo para se ganhar, por mais que seja na Vila Belmiro, por mais que seja lá no Paraguai, são jogos para nós ganharmos. A Libertadores, a gente ganhando esse jogo já encaminha a nossa classificação praticamente certa em primeiro,
porque os 2 próximos jogos são em casa, né? E ganhando do Santos, a gente vai ganhar de um rival, a gente vai estar ganhando fora de casa, vai estar botando pressão no Botafogo, que eu não acredito que segura o sarrafo por tanto tempo lá em cima, né? Tá beleza, tá bem lá, 5 jogos, 5 vitórias, ótimo, mas não tem grupo para manter isso lá em cima por tanto tempo. Pode sim se manter lá para brigar ali por Libertadores, que vai abrir 6 vagas depois, abre até 7, 8, pode se brigar por isso, mas já as coisas mudam e o Palmeiras deve se manter lá na briga pelo título. Então, essa é a análise desses próximos 4 jogos. Perfeitamente. Maurão. Ô, Brunão, pra mim, cara, o jogo mais difícil, eu concordo com o Mário, cara, vai ser o Fortaleza. Se a gente fizer um placar aqui bom, a gente consegue... Porque lá, que nem falou, tá jogando em casa, cara, a torcida dele... tem que... Entendeu? Porque o Atlético Mineiro depende muito do Hulk, cara. Quando o Hulk não joga, o Atlético não joga. E a gente não, a gente tem um coletivo, né? Você vê que a gente perdeu aí o Veiga e o Veiga e o Rony, o Palmeiras não deixou cair tanto o padrão, né? Perdeu o Piquerez já, perdeu o Murilo agora. Piquerez, entendeu? Então, por quê? Porque os caras já estão tudo entrosados, né? Então, cara, pra mim, o único que pode dar uma encrespadinha aí é o Fortaleza, cara. Maurão, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não tenho assistido jogos do Atlético Mineiro. E eu queria uma opinião de vocês. Eu não sei quem está assistindo, se alguém pode contribuir com isso. O que eu sei é que o Atlético Mineiro caiu de produtividade. Essa é a palavra que o Maurão falou. O Atlético Mineiro caiu de... Espera só um minutinho. O Atlético Mineiro caiu de produtividade porque os salários estão atrasados. Salários, direitos de imagem. Isso desagregou muito. Eles perderam vários atletas, não repuseram a altura. E eu não consegui acompanhar nenhum jogo do Atlético Mineiro. Se vocês puderem me dar essa contribuição, ficaria feliz. Fala aí, Maurão. Não, o jogo é horrível. O time deles é horrível. E outra, para mim, Marcelo, para mim o que pegou é assim, ó. Para mim, treinador bom melhora jogador, tá? Treinador bom, ele melhora muito o jogador. Treinador ruim, cara, ele vai piorar o time. Porque não tem jeito, mano. Como você vai melhorar uma coisa que é ruim? Porque não tem jeito. Não tem como. Agora, se você pegar, o que está pegando com o Atlético foi aquele negócio do salário atrasado e outra, aquele negócio do cara chegar na imprensa e falar que pediu para não vender o jogador, vendendo o jogador sem pedir, aí o cara quer multa no contrato, não quer multa. E eu fiquei sabendo, Marcelo, que não mandaram o cara embora porque eles não têm dinheiro para pagar o Cudê, cara. Eles não têm dinheiro para pagar o Cudê. Então, eles estão com o cara lá, você entendeu? Não mandaram embora porque não tem dinheiro. Então, como que você fica com o cara? O que você acha que vai dar nisso daí? O Palmeiras já aconteceu isso. O Palmeiras já ficou refém também. Não, concordo. O Palmeiras já ficou várias vezes por causa disso. Aconteceu isso recentemente no São Paulo, que tinha a questão da multa. Aconteceu isso no Flamengo, né, com o Vitor Pereira agora, que tinha acontecido com o Rogério Ceni lá no passado, no próprio Flamengo. Porque você ficar com várias multas de técnico é complicado. E é por isso que a gente tem que valorizar muito o Abel Ferreira, né, cara? É uma hora que... Mas assim, então vocês olhando... Agora eu vou perguntar então pro Marlon rapidinho. Você olhando, Marlon, você não vê saída pro Atlético Mineiro? Você acha que é um time que esse ano não se recupera, não se recompõe? Eu acho que o Atlético ele vai se afundar, né? Porque saiu o último balanço agora, o Atlético está com quase 2 bi de dívida. Né? É isso mesmo. 0,8 bi. É muita coisa, porque assim, quando o Atlético entrou nessa fase de dominância de Palmeiras e Flamengo, vamos falar assim, de 2019 para cá, ele quis bater de frente e aí ele começou a fazer um planejamento errado e muito arriscado, né? Deu certo no ano que ganhou os 2 títulos, né? 2021, se eu não me engano, ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil. Deu certo naquele momento e eles acharam que eles iam continuar com isso, porque o que repõe o financeiro, né? O dispêndio financeiro é justamente bilheteria, sócio-torcedor aumentando, títulos principalmente, tudo isso. E eles não estão conseguindo fazer isso. Então a dívida está aumentando, né? E a conta vai chegar. A MRV vai querer a conta dela, os outros credores vão querer os deles e vai chegar a conta, né? Hoje, falando do futebol agora do Atlético, o Atlético é quase 100% dependente do Hulk. Quase que 100% dependente do Hulk. O Hulk não está no campo, o poder do Atlético cai em torno de 70%.
torno de 70%. Tem um jogador lá que é muito esforçado, por onde passou ele foi esforçado, é um jogador até que eu admiro muito, que é o Patrick, né? Só que ele tá perdido. Paulo. Isso, São Paulo, do Inter, só que ele é um jogador que ele tá perdido em campo. Por quê? Porque não tem treinamento, não tem tática, entendeu? Não tem padrão de jogo o Atlético Mineiro. Ontem ele ganhou de 4-0 do Cuiabá. Beleza, era o Cuiabá, entendeu? Tudo certo. O poderio de jogadores que o Atlético Mineiro tem era para ter feito isso mesmo com o Cuiabá. Né? Eu só discordo do Maurão nisso, né? Não é um time horrível. Né? Um time horrível não mete 4-0 num time de primeira divisão. Não é horrível nesse nível. Mas é um time muito indeciso, muito mal treinado, muito sem padrão de jogo, com muitos buracos, principalmente pelo meio. E eles buscam praticamente 90% do tempo do jogo a jogada com o Hulk. Se é para ele puxar para dentro e chutar, se é para cavar uma falta para ele bater com força, se é para cavar um pênalti, que todo jogo tem pênalti para o Atlético, isso é incrível, né? Por mais que alguns da maioria sejam realmente pênalti, mas a dependência de Hulk é muito grande, entendeu? E se Hulk sair, não tem ninguém que substitua ele. O Paulinho chegou com status de craque, quase que vinha para o Palmeiras, né? Mas o Paulinho não está entregando o que todo mundo esperava, já está uma decepção. O Hulk está brigando com proposta. Eu fiquei sabendo que o Paulinho tem proposta para sair. Já tem proposta para sair. Enfim, ele Marcos, veio para dar aquela passeada. Oi, Mauro. Sabe que pode dar uma levantada nos caras? É porque eles vão ter o estádio, né, cara? Eles vão ter o estádio agora. Vai ser inaugurado, acho que agora no segundo semestre. Em agosto eles inauguram. Então, isso aí pode dar uma... Só que eu já quero dar um ânimo, Mauro, mas assim, o Atlético Mineiro é um time, e tanto o Atlético Mineiro como o Cruzeiro não tem um problema em relação à torcida no estádio, né? Porque tem o Mineirão, que é um estádio de todo mundo, é um estádio poderoso para você levar torcedores, e tem aquele outro estádio que me fugiu o nome agora, eu ia falar primeiro, que é onde eles jogam excepcionalmente. É do América, né? Que também faz o efeito fator caso. O que poderia melhorar é a questão financeira para o Atlético Mineiro com a chegada do estádio, sócio torcedor, toque em fã, arrecadação. Mas o problema é que parte dessa arrecadação vai embora. Então, eu não consigo imaginar eles pagando 1,8 bilhão, sanando as dívidas financeiras. Na minha concepção... Vai virar SAF, Marcelo. Vai virar SAF. Para mim, houve um grande erro de deixar o clube na mão da família lá, os mecenas do Flamengo, porque, na minha opinião, eles estão deixando o Atlético Mineiro nessa condição dificultosa financeira para poderem comprar através de uma SAF. É assim que eu estou vendo. O Atlético Mineiro era um time que tinha todas as condições de sair dessa condição adversa, e está se afundando em dívidas, o que torna mais fácil e vulnerável para que alguém venha lá, a família Marim, vá lá e toma o Atlético Mineiro, como aconteceu com o Cruzeiro. Eu não acho essa a melhor saída, e às vezes eu acho que eles conduzem dessa forma para isso acontecer. E eu falo isso já há bastante tempo. Isso está acontecendo no São Paulo. Os são paulinos alucinados falam, os cardeais são paulinos, porque eles veem o São Paulo... a diretoria do São Paulo como grandes membros milionários, comprometidos, grandes empresários de sucesso. Na minha concepção, aquela galera lá que está com Leco, Carlos Miguel Aidar, que ainda continua lá dentro, são pessoas nocivas que querem o seu próprio bem e não querem o bem do São Paulo, e estão deixando o São Paulo, assim como o Atlético Mineiro, irem aí a bancarrota, para o caminho da falência, para eles poderem adquirir. Então, aquele negócio de você contar dificuldade para ter vantagem. É nesse sentimento que eu tenho em relação a esses caras que administram esses clubes, porque ficar contratando esse monte de pereba, no caso do São Paulo... 32, Marcelo. São Paulo contratou 32 jogadores. É isso que eu 32. Perfeito, Maurão. Perfeito. Como é que pode fazer esse tipo de coisa e comprometer o caixa dessa forma e ficar trocando de técnico? Enfim, o assunto é longo e a gente vai ficar prolixo, não vamos terminar. Brunão, da minha parte, por encerrado, vou bem rapidinho o chat, ó. O Marcos Bandeira agradecendo também aqui a Fabi Lira, né? Cumprimentando a Fabi Lira. Obrigado mais uma vez, Fabi, pelo apoio. Chegou aí Marcelo Azevedo de Suzano. Boa noite, galera. Gambá 0, Botafogo 3.
E aparentemente está aí o nosso primeiro adversário aí, que nós vamos ter que lutar pelos 3 pontos no dia do confronto, né? Porque o Botafogo está caminhando, ninguém imaginou. Eu imaginei que hoje contra o Corinthians eles tivessem uma certa dificuldade. Não é fácil ganhar do Corinthians nos seus domínios, e tá aí, mesmo um time aí todo complicado. Foi no Rio o jogo, viu, Marcelo? Foi no Rio, foi o que eu ia dizer agora. Foi no Rio, é que eu vi o inverso aqui, ó, Gambá e Botafogo. Achei que ele tivesse trocado de propósito. Enfim, fez valer o lá é grama, menos mal. Lá é grama sintética também, viu? Lá é grama sintética o campo deles. Marcelo Azevedo, boa noite. Amigo, ela agradecendo o Marcos Bandeira. Aí aqui, ó, pergunta do Marcos Bandeira para o Marlon. O ano passado a gente fez 4-0 no Botafogo. Eu estava lá. Esse ano acho que vamos passar o carro também. Você acha que nós vamos ter esse tipo de facilidade com o Botafogo? Ou o Botafogo realmente é um bom time, Marlon? O Botafogo está se mostrando um bom time, mas para mim ele ainda precisa provar mais, sabe? Provar mais. Eu costumo dizer que o Campeonato Brasileiro é da 10ª rodada em diante que a gente vai separar os homens dos meninos, como diz a história. Mérito do Botafogo, parabéns para o Botafogo. Eu não imaginava de verdade, né? Porque a gente sabe toda a dificuldade também que o Botafogo vem passando e a reestrutura que está tentando fazer, né? Méritos para ele aí, parabéns. Principalmente ter ganho hoje do Corinthians, muito bom. Mas eu acho que precisa ainda mostrar mais, porque o campeonato ainda vai pegar fogo, né? E na hora que pesar o campeonato, talvez o Botafogo não segure. Todo ano tem um cavalo paraguaio. Será que esse ano é o Botafogo? Talvez sim. Como já foi Sport o ano passado, ano retrasado, o Sport ficou na liderança. E no retrasado, o São Paulo ficou até lá na frente não sei quanto tempo, depois caiu para ganhar o Flamengo lá no final. Aí, só respondendo aí ao comentário eu não acho que o Palmeiras vai passar o carro, porque aí eu acho que realmente é o time a gente a ser batido. Hoje o Botafogo é o time a ser batido no Brasileiro, porque é o time que está invicto e 100%. 100%. Né? Exatamente, invicto e 100%. Mas eu acho que o Palmeiras é bem mais time. Na verdade, o Palmeiras é mais time do que qualquer outro, né? Falando respeitosamente com todos, mas o Palmeiras é mais time do que qualquer outro. Se impor seu jogo tanto no Rio como em São Paulo, o Palmeiras deva ganhar sim do Botafogo. Vai pegar as falhas do Botafogo, que montou um time para esse ano justamente para isso, mas vai ter muita falha, porque time que está em montagem, né, em reestruturação, sempre tem falhas até achar o ponto legal que o Palmeiras já achou e que o Palmeiras demorou para achar. De 2015 lá, que teve lá 26 contratações em 2015, até chegar ao ponto, que para mim o ponto é ali na virada de 2019 para 2020, a gente encontra o ponto ali, com a chegada de Abel, com a reformulação dos meninos da base, com o Vanderlei Luxemburgo, que iniciou com o Vanderlei, a gente tem que dar mérito a ele. Ali é o ponto que o Palmeiras começou a chegar nessa perfeição, taticamente, com tudo, com o setor de fisiologista, médicos e tudo, entendeu? Então esse ponto aí do Botafogo pode ser que chegue, mas eu acho que está ainda muito cedo para dizer que ele é o favoritaço. Marcos Bandeira, sua resposta foi dada e fica o convite. Se você tiver interesse em participar da nossa uma live conosco aqui na nossa bancada, o convite está feito, é só me chamar lá no nosso grupo lá do Palmeiras de Verdade, chamar inbox que a gente organiza isso. Revolução Humana, vou parar aqui. O Palmeiras tem o melhor elenco, sim, e o melhor técnico também, Fabi Lira. Respondendo para a Fabi Lira. Deixa eu ver aqui, tem mais um comentário nessa linha. O que eu sei é que o Palmeiras é o maior da América. O resto é o resto, tá certo. Brunão, próxima pauta. A próxima pauta é sobre o Abel Ferreira, que o Palmeiras já está conversando com o Abel para renovar até 2027. Lembrando que o contrato dele atual vai até 2024, mas o Palmeiras quer estender, né? E justamente a Leila Pereira também quer estender, porque o mandato dela termina, né, em 2024. E se o Abel renovar até 2027, vai ser até um motivo para se reeleger. Começando com você, Maurão, você acha que... Como é que você vê esse negócio aí? O Abel tendo que renovar com o Palmeiras aí por mais 3 anos aí, e a Leila também nessa estratégia dela de renovar se reeleger, né? Para mim, Bruno, tá nítido aí, cara. Ela quer renovar com o Abel para ela se reeleger. Para mim, o grande trunfo dela para ela poder ganhar a eleição estourado foi porque ela renovou com o Abel. Porque se o Abel sai, cara, lógico, não tem ninguém substituível, não é isso. Só que até você arrumar
o ponto certo, cara, entendeu? Aí você vê o que está acontecendo com o Flamengo, com outros times que tá com muito tempo com o treinador e você perde, você vai ter que montar, vai mudar tudo, né, cara? Aí vem outro treinador, é outra pegada, é outro sistema de jogo, você entendeu? Mas o Abel, que nem ele falou, né, cara? O futebol é dinâmico, né? Mas se fosse o Palmeiras, cara, tem que renovar. Se ele quiser renovar, cara, aí vai depender dele. Ele falou que gosta do Palmeiras. Meu, o que ele ganha, cara, ele é o 10º treinador bem mais pago do mundo, cara. Do mundo. Ó, e pra mim, ele deu certo no Palmeiras, ponto, tá? Você sabe se ele vai dar certo em outro lugar? Não tem como você saber. Ele pode ir para outro lugar e não dá certo, cara. Aconteceu Você isso com o entendeu? Luxemburgo. Em dado momento da carreira, ele Então. passou a não dar mais certo e acabou. Então. E isso é imprevisível. Apesar que, assim, né? Ele tem um nível de entendimento das coisas, Mauro, que eu acho que ele está certo em qualquer lugar do mundo. Agora, ele encontrou terreno fértil aqui, né? A gente tinha um monte de problema, então ele ganhou muito mérito por ter resolveu com excelência, e com isso se tornou aí um dos 5 melhores técnicos do mundo, na minha opinião. Ó, o que eu acho do Abel, tá? O Abel, na América do Sul, para mim, não precisa provar nada. O negócio é ver ele tendo um time de ponta, né, Marcelo? Palmeiras é o time de ponta, como não? Não, tô falando assim, europeu. Europeu, Tô falando né? Entendeu? Porque que acontece? Você dirigir esse time que ele pegou aí, mano, pelo amor de Deus, isso aí não é parâmetro, né, meu? Maurão, eu quero ver o Abel ser bicampeão do mundo com esse time em dezembro. Não, mas eu quero também. Que eu quero ver. É isso que eu quero. Entendeu? Assim, eu queria assim, que nem o que tá falando. Para mim, o Abel. Real Madrid, em cima de um City, Com certeza. em cima de quem for. Qualquer um. Pode parecer muita presunção, mas eu gostaria de ver ele conseguir se impor. Eu não acho, não, Marcelo. Dificuldades técnicas comparadas, digo, individuais, né? Técnicas individuais, com esses elencos lá de fora. Cara, seria aquela chancela para o Abel do que ele representa no futebol mundial, na minha opinião. E outra, o Abel, assim, ó, o Abel tem uma coisa de bom, cara. Ele não desiste do ser humano. Isso aí é fundamental. Ele não desiste do cara. Ele só vai desistir do cara se o cara realmente não quiser, o cara tiver em outra pegada, porque você cansa. Você fala com o cara 1, 2, 3. Então não tem jeito. Se o cara não quiser, não tem como você fazer. E para mim, o Abel, os jogadores abraçou a ideia do Abel. Porque se não abraça, meu amigo, não tem quem fica, cara. Não adianta. Não adianta. Porque o Abel falou na entrevista aí, ó. A gente não sabe. O que me dá gana aqui é porque os jogadores que estão aqui têm vontade de vencer. Tem aquela gana de continuar ganhando. Né? Lógico, vai chegar uma hora que você não consegue. Mas você vê nisso, né? Nos jogadores, né? Foi o que ele falou. Entendeu? Então, cara, o Abel, pra mim, meu, ele é perfeito taticamente, cara. Entendeu? Ele, taticamente, ele é perfeito, cara. Perfeito. Entendeu? É um cara que é fora da caixa mesmo. Você entendeu? E ele merece o que ele ganha, cara. Tem que pagar mesmo. Tem que pagar pra ele mesmo. Tem que pagar. O cara faz tudo, cara. Eu não sei se ele merece aumento, Maurão. Se ele é o 10º do mundo. Mas, Marcelo, vai ter aumento, viu? Américas, pelo que eu vi, ele vai ter. Ele deveria fazer a parte dele de aceitar a renovação. Eu acho que ele vai ter. Não que ele não merecesse o aumento, né? Ele não vai tanto o nosso caixa. Porque, apesar que ele só dá lucro para o Palmeiras, né? Marcelo, se você pegar o Palmeiras, o que ele deu de lucro, cara, pro Palmeiras, pega aí. Impressionante. Então, cara, não tem o que falar. O cara é. O Abel sabe o que é, cara. O Abel é inteligente pra caramba. O Abel ele é inteligente, entendeu? Ele é fora da caixa, cara. Entendeu? Ele é fora da caixa. E ontem na entrevista lá ele falou que vai dar chance pro Jailson, hein, mano? Eu ia falar isso agora, Maurão. Exatamente isso. Ele falou que vai dar chance pro Jailson. O que o Mauro falou, né, Marlon? Ele não desiste do ser humano, tá por aí, né? E nisso daí eu tenho que tirar um chapéu pra ele, cara. Aí é verdade mesmo. Porque ele vê que você vê que quando o cara não quer, o que aconteceu com o Patrick de Paula, o Wesley, essa galera? Porque os caras não querem, cara. O negócio dos caras tá em outro nível. Entendeu? O menino foi a mesma coisa. Ou o menino muda, ou mudava, ou tava fora do Palmeiras também. O próprio menino falou isso, né? Então. Ontem no estádio, o que eu mais ouvi, cara, e em momentos distintos, é o pessoal falando: poxa, mas esse Jailson
Tá onde que não tá dormindo? Esse Jailson, o pessoal puto da vida por terem vazado aquela declaração do Abel explicando, não necessariamente ele não está dormindo porque ele está embalada. O cara pode estar com dificuldade de dormir, sob pressão e etc. Mas assim, ó, eu ouvi em vários pontos, porque eu chego muito cedo antes do jogo, né? Então você ouve o comentário geral, até para sentir o feeling da galera e você formar a tua opinião, entender aonde você deve caminhar. E aí eu ouvi muito isso, muito azar do Jailson, o Abel falar aquilo, que não teve maldade nenhuma, mas de que ele não estava dormindo. Meu, muito azar mesmo. Levantou a bola para a torcida fazer a minoria, né? Os corneteiros de plantão, né? Perfeitamente. Marlon, fala para a gente sobre essa questão aí do Abel. Como é que você vê essa questão aí? O Abel tentando renovar com o Palmeiras e a Leia tentando se reeleger. Cara, Maurão foi feliz demais nas palavras dele. Só para acrescentar aqui, seria só nessa questão do Abel realmente ser um cara ser humano, né? Um cara gestor de pessoas, como a gente já vem falando aqui várias vezes. Ele realmente ele declarou que vai tentar, e não desistiu do Jailson realmente. Né? O Jailson está tendo esse tempo lá que é para organizar a cabeça do Jailson. Depois vai para a parte do campo. Né? E se o Abel fizer esse trabalho com ele, eu creio que o Jailson vai voltar bem melhor do que foi. Né? Que realmente o cara deixou a desejar. Né? E ele faz isso com o Navarro, ele faz isso com o Flávio Lopes, você vê a evolução dos caras. Não que são craques, mas principalmente o Flávio Lopes, a evolução do cara. Entendeu? Que a gente vem falando aqui, a gente criticou, não era atacando pro Palmeiras, coisa e tal, e de repente o cara entra, começa taticamente a fazer coisas interessantes, começa a marcar gol, o Navarro do mesmo jeito não marcava gol, só marcava, fez aqueles 7 gols no ano passado, na Libertadores, aí começa esse ano, já fez gol na Copa do Brasil, já fez gol no Brasileiro, enfim, algumas coisas vão mudando porque o técnico dá confiança pro jogador, isso pro jogador é muito importante, entendeu? O jogador tendo a confiança do grupo e tendo a confiança principalmente do seu técnico, o cara entra contra a gana para jogar, o cara entra contra a gana para disputar uma bola. Entendeu? É diferente de você estar lá escanteado, é diferente de você estar num momento ruim na sua carreira, entendeu? E você não ter esse apoio, você está sempre colocado no banco, você não entra para ter uma chance de você mostrar seu futebol. Essa é a diferença do Abel, entendeu? Quanto à renovação, sim, tem essa parte da Leila renovar. Se ela renovar, a reeleição dela não tem quem tire, até porque eu acho que não vai ter nem oposição. Vai ser o trunfo maior dela e ninguém vai desapoiá-la por causa disso, porque vai ser o maior feito ela renovar com o Abel. E como o Mauro disse, só depende do Abel. Cara, ganha bem demais e merece ganhar. Né? Se tiver aumento de salário também, merece também, porque o que o cara entregou e entrega até hoje é fora da conta. Mas não, eu vi falar que são, 3 milhões, velho. A nova proposta é o que ele ganha hoje? Então, 3 milhões. Hoje ele ganha 2.700 com 2.700 e não sei o que lá. Ele quer 2.700 limpo. É essa a diferença. Relato importante de ontem, eu estou vendo o pessoal falar da Leila aí, renovação da Leila. Ontem no estádio, coro no estádio. Leila, cantando Leila, a torcida cantando Leila. É a primeira vez... Desde o rompimento com a Mancha, não partiu da Mancha, partiu do torcedor comum. Começou ali próximo do lado do estádio. Mas o torcedor pedindo Leila e virou coro. Então, não foi lá para a Mancha, mas o torcedor comum, que é o que vale, já fazendo coro de Leila. Mudança interessante essa daí. Até pouco tempo, né? Teve coro para xingamentos dela, né? Ela fez algumas coisas relevantes, né? Eu não gosto de ficar abraçado com a minha opinião. De verdade, eu acho que opinião não é conceito. Conceito você forma com um monte de opiniões e ela se forja, mas ela também pode mudar com a ocorrência das situações. E uma coisa que é fato, eu não gosto da Leila Pereira. Tive diversas vezes, eu acho que ela coloca a pessoa dela como prioritária, a Crefisa como prioritária e o Palmeiras como uma forma, uma escada para ela chegar onde ela quer como pessoa, porque ela já é economicamente realizada e pessoalmente faltava alguma coisa para se sentir realizada. Marcelo. E aí o que falta, na minha concepção, era ela se provar como gestora do Palmeiras, uma grande gestora de fato,
porque há aquela dúvida. Ela é presidente da FAM, mas é do marido. Ela é presidente da Crefisa, mas foi o marido que construiu. Então, criava isso. E eu sinto nela, quando ela vai dar uma entrevista, a necessidade... Quando a pessoa dizer, eu sou bom, eu sou... Ela está reforçando para quem está vendo uma coisa que ela não acredita de verdade. Então, ninguém precisa dizer que é bom. O cara é bom e acabou. Quando ele fala sobre isso, normalmente, tirando um Romário da vida, pessoas assim, fora da curva, que aquilo faz parte da personalidade, mostra uma fraqueza. E é isso que me preocupa. Fala, Mauro. Perfeito. Para mim, o que ela ganhou a torcida comum, tá? O torcedor comum, tá? Não tô falando de mancha, não. Foi por causa do que ela bateu de frente com o Landim lá. Ela ganhou muita moral por causa disso. Ela imitou, ela baixou o Nobre. Eu falei na hora que aconteceu. Baixou o Nobre na Leila. Ela não foi a Leila. Aquilo foi o Nobre. Ela entendeu o que fazia o Nobre popular e mandou pau. Entendeu? Né? Ela ganhou. Aí, se você ver, aí ajunta os resultados. O time ganhando o título. Entendeu? O time tá ganhando. O time tá indo bem. Isso. Então, Marcelo, ela foi nessa daí. O que ela foi? Ela foi esperta. O que ela fez? Ela chamou a coletiva no dia da apresentação e rasgou o cara. Eu achei sensacional, cara. Achei sensacional. Ela rasgou o cara, rasgou eles lá, meu. Tá certo, por que você tem que ter medo do cara? Os caras fazem as coisas, a gente tem que ficar quieto. Então ela ganhou a torcida, cara. Ela ganhou esse torcedor comum. Ó, se eu for elencar aqui, ó, golaço dela. Palmeiras Pay, que é o Banco Palmeiras Online, com aquela ação junto com a Elo, que tornou o Palmeiras o terceiro ou quarto maior sócio-torcedor do mundo. Então, o Avante hoje, com 180 e poucos mil sócio-torcedores, por 6 meses, isso é um prêmio para ela. Agora, o que ela tem que fazer é manter, fidelizar esse pessoal. Então, e aí ela conseguiu lançar o Token Fan, meia boca, ninguém comprou nada de Token Fan, então a gente precisa criar ações para que o Token Fan seja uma coisa relevante. O que eu faria? Escolhi uma estrela e o dinheiro do Token Fan destinado a comprar determinada estrela. Criava várias ações de mercado para você trocar por camisas do Palmeiras, camisa torcedor, enfim, para chegar nesse atleta. E explodiu o Token Fan. A gente ia levantar 30, 40 milhões fácil. Bastava. E eu não sei por que não fazem isso. Em outros clubes lá fora, isso foi feito e seria uma ação fundamental. Não vai fazer aquilo que fez com o Wesley, né? De fazer vaquinha. Token Fan é uma outra parada, super profissional, né? Mas, enfim, é isso. Marcelo, é tudo centralizada nela, você tá entendendo? Ela quer o holofote para ela. Isso que é bom. Ela podia fazer o quê? Pegar o marketing, colocar, porque ela tem condições, pega a gente competente, mas ela quer centralizar nela, você tá entendendo? Então, tudo que acontecer lá, é ela que leva. É porque, Mauro, rapidinho aqui, já pegando só esse gancho aí, o que ela fez em relação a Landim, beleza, todo palmeirense gostou, baixou o Paulo Nobre ali, e essa é a palavra certa. Ela viu o espelho do Paulo Nobre, viu que ela fazendo isso, ela ia ganhar isso que ela tá ganhando. Ela não fez porque aquilo ia melhorar o Palmeiras, ela fez com a cabeça de empresária, inteligente que ela é. O que o Marcelão falou aí, entendeu? Pegando até o comentário aqui do Revolução Manda, ele diz, a galera vai ficar brava comigo, mas eu não queria que a Leila se reelegesse, mas eu queria que o Abel ficasse. Entendeu? Eu acho que se o Abel ficar, a Leila se reelege tranquilo. Agora, já imaginaram esse time com o Abel Ferreira na mão do Paulo Nobre? Tá. Ah, cara, nem vou falar o que eu penso, porque nós vamos ganhar haters. Enfim, ó, Razão Palmeirense. Boa noite, amigos. E é o nosso grande amigo Orsolim, a Fabilira retribuindo. Vou colocar um comentário aqui da Fabilira, aqui já. Orsolim, Razão Palmeirense, ó, ela mandando um cheiro aqui pro Orsolim. E aqui, ó, tem um comentário aqui que a própria Fabilira colocou, ó. Revolução Mana, tranquilo. Como moderador, como modero mais de 10 lives por dia, vejo a galera pedir reforços, reclamarem muito de alguns jogadores, entendesse o que eu quero ressaltar, a Fabilira, ela modera mais de 10 lives por dia. Isso é amar Palmeiras, como poucos, viu, Live? Fabi, parabéns. Muito legal a tua ação aí. Aí, mais uma vez, ó, sigam aqui, ó, Razão Palmeirense do Orsolim. Vai lá no YouTube, no Instagram. O Instagram tá forte.
Parabéns aí pelo trabalho aí no Instagram e aqui no YouTube, Orsolim. Eu também gosto do Atlético Mineiro, a Maria falando. A Fabi dando boa noite para Maria. Ó, ela pedindo like. Galera, quem está aí online ainda, deixa seu like, se inscreve no canal. Fundamental. Obrigado mais uma vez, Fabi. Renascense Brasil. Abel Ferreira é gênio. Isso acho que é todo mundo. Aí embaixo. Leila Pereira é malandra. Eu não vou comentar aqui. O pessoal vai ficar bravo comigo, mas eu não quero. Foi o comentário que o Marlon falou. O pessoal vai ficar bravo comigo, mas eu não queria que a Leila se reelegesse. Por outro lado, o Abel tem que ficar. E aí vem a pergunta. Essa eu vou fazer para quem não respondeu ainda foi o Bruno, respondeu uma só, né? Vocês querem que a Leila no futuro... Bruno, você queria a Leila continuasse no Palmeiras por muito tempo? Olha, eu tô gostando ultimamente mais dela, né? Que nem vocês citaram aí, principalmente para aquela questão com o Landim, né? Que ela foi defender o Palmeiras, ela, né, cutucou, ela falou, né, ela defendeu. Acho que eu não tinha visto isso ela antes disso, né? Eu estava criticando muito ela antes desse período, até quando ela assumiu, né? Que ela prometeu um presente para o palmeirense em 2021, né? Que ela assumiu em dezembro de 2021 e prometeu um presente para o palmeirense, né, uma contratação de peso, né? E não veio essa contratação, né? Ela trouxe o Rafael Navarro na época, né? Que hoje está melhor com a camisa do Palmeiras, mas na época foi muito criticado. A gente está vendo que o desempenho do Rafael Navarro é de agora. Né? Ele ficou muito criticado antes disso, né? Agora parece que já começou a engrenar, mas pelo que ela está feito recentemente, eu gostei sim. Eu acho que ela já está tomando corpo pouco a pouco aí para ser presidente do Palmeiras, que ela sabe que ela está gerindo um time muito grande, que é diferente de você gerir uma empresa. O clube de futebol é diferente de gerir qualquer empresa. Então, ultimamente eu gostado dela, cara. Eu acho que ela precisa melhorar ainda um pouco, mas eu tô gostando. Eu acho que se ela continuar assim, eu acho que ela pode sim se reeleger. Essa é a minha opinião, né? Claro. Então, eu vou dar a minha em cima da sua, Brunão, e sem discordar. Para mim, a Leila Pereira, ela só vai ser validada num dia que ela conseguir ir para o mercado e contratar os atletas que a gente precisa, no momento certo, no time certo, de acordo com a demanda do Abel. Essa é uma coisa que ela não conseguiu fazer desde que chegou. Então, a gente trouxe o Arthur e o Richard Rios no último dia de inscrição e não eram as nossas primeiras opções. Graças a Deus, o nosso scout deu um jeitinho de última hora e achou o Richard Rios. E no caso do Arthur, foi um pedido pessoal do Abel para a Leila. Nenhum desses atletas estavam na lista de contratação. Em nenhum momento estiveram. Eles passaram a estar numa situação emergencial de última hora. Então, para mim, e esse não é o trabalho da Leila. Esse trabalho é do nosso esquecido e apagado Anderson Barros, que faz hoje o trabalho, como muita gente fala, se vangloriando do trabalho, o trabalho que fazia o Edu Dracena e o Zé Roberto. Dito por pessoas que trabalham no Palmeiras, que ele faz brilhantemente o trabalho de coordenador de elenco. Mas, enfim, a gente está no momento áureo, não é momento de estar criticando, né, nem nada, mas, assim, a crítica construtiva ela não tem tempo. Então, para mim, o que hoje falta no Palmeiras, de fato, ela conseguiu resolver a parte da representatividade junto às instituições quando ela deu essa declaração. Parece que ela amadureceu. Parece que ela entendeu o caminho. Vamos ver nas próximas. Aqui tem um comentário embaixo que vai para o ponto onde eu quero falar da Leila. Também não quero a Leila, quero o Nobre, fazer do Alecrim. Mas o que ela fez no Bial foi uma vergonha, que é o outro comentário que a gente estava fazendo. Então ela foi para o Bial para falar do Palmeiras, ela acabou falando dela mesma, falando da Crefisa e colocando o Palmeiras como uma subsidiária das empresas dela e sim, ela como uma grande ferramenta. Ela é só um acessório no Palmeiras. O Palmeiras é grande por suas histórias, o Palmeiras é grande por causa da sua estrutura, pelos processos gerenciais e pelos grandes profissionais que estão lá. Se ela não estivesse lá, o Palmeiras ia fazer a mesma coisa que ele faz hoje. E a dúvida que a gente tem se faria melhor com ela ou sem ela. E aqui embaixo, a Fabi Lira complementa. A Revolução Humana, creio que a maior parte da torcida não quer a reeleição da Leila. Aí eu respondo. Eu também acho que o Palmeiras poderia ser melhor sem ela, Fabi. Falando para a Fabi Lira. Tirei os comentários daqui.
devolvendo a bola para você, Brunão, vamos para a nossa última pauta. Quais são as pautas que restaram? Faltam mais 3 pautas. Fala-as para mim, por favor. A quarta pauta é sobre a análise dos técnicos, né? Do desempenho do Dorival Júnior e do Vanderlei Luxemburgo, né? As outras pautas? Agora eu vou tentando lembrar para você. Então passa essa pauta para o Marlon. Marlon, o que você achou do desempenho do Luxemburgo e do Dorival Júnior? Dorival Júnior deu uma cara já ao São Paulo. Isso aí é fato. Né? Eu assisti o jogo não, os melhores momentos contra o Inter. O São Paulo mostrou outro jogo que não estava mostrando quando não tinha o Dorival. Isso aí é fato. Né? O Dorival chegou e está demonstrando aquilo que ele foi no Flamengo, né? Tá só assinando embaixo o erro que o Flamengo teve de demitir ele naquele momento errado, né? Por bel prazer, como diz a história. Ele tá dando a cara ao São Paulo. Né? Creio que ele vai conseguir melhorar esse time do São Paulo, que tá bem bagunçado, vai ser difícil. Não vai ser um time também que eu acho que vai chegar forte para brigar por títulos. Né? A gente sabe que o mata-mata pode gerar algumas surpresas sim. São Paulo tem camisa, tudo Empatou isso. Empatou com o Fortaleza, não foi, Marlon? 0x0. Acabou o jogo já, não já? 0x0. Acabou 0x0. Foi em São Paulo, foi no Morumbi, né? Não, lá. Não, foi lá. Olha aí, então isso aí elucida o que eu tô falando, né? Empatar com Fortaleza lá não é fácil. Sem dúvida. Então ele conseguiu empatar, conseguiu ganhar do Inter 2x0, enfim. Tá numa crescente grande. Jogadores que não marcavam gols estão marcando, que é o caso do Caleri e do Luciano. Aí que vem uma pergunta, Marlon. Sim, Marcelo. Travou do Marcelo. O Marcelo travou lá. Pronto, quando ele voltar aí, ele faz a pergunta. Mas aí, continuando, o Dorival deu essa cara. Vou continuar do Bruno. Aí quando ele voltar, ele faz, né, a pergunta. Acho que ele voltou agora. Voltou, Marcelo? A pergunta é a seguinte: você acha que essa melhora, quantos por cento foi o Dorival e quantos por cento é o elenco que queria derrubar o Rogério Ceni, que está trabalhando e não estava trabalhando antes? Boa pergunta. Eu acho que quase empatado aí, mas eu ainda dou mais mérito a Dorival. Porque, taticamente, ele fez mudanças. Entendeu? Então, aí, quando tem mudança no time é dedo do técnico, então a gente tem que dar o mérito ao técnico. Né? Agora, tinha realmente acho que 90% da equipe queria derrubar o Rogério, né? Pela arrogância. Exatamente. Derrubaram antes por causa da história poderosa que ele tem lá dentro do clube, né? Enfim, mas não segurou porque a arrogância dele prevalece onde ele passa, infelizmente. E o Vanderlei Luxemburgo não tem nada de bom para se falar dele até agora. Eu sou ultrapassado, Marco. Exatamente. Eu sou fãzaço de Vanderlei Luxemburgo. Ele está na nossa história do nosso time. Super grato a Vanderlei Luxemburgo, inclusive pela última passagem, que o pessoal da base, né, que foi promovido ao clube, ao profissional, começou por ele. Né, o Abel só fez aperfeiçoar isso. Somos muito gratos a ele. Só que ele está ultrapassado, cara. Eu falei isso antes dele ser contratado pelo Corinthians, quando estava essa... o Cuca veio, aí teve aquele problema do Cuca, sai o Cuca, quem vem? Vem Roger Machado, a torcida não quer o Roger. Quem tá no mercado, vamos para cima de Vanderlei Luxemburgo. Marlon, você falou uma coisa que fica na minha cabeça, acho que fica na cabeça de todo torcedor. Quando você fala ultrapassado, em que ponto que você acha que o Luxemburgo está ultrapassado? Vou dizer agora. O Luxemburgo, para mim, ele ainda tem a cabeça dos anos 90. O Luxemburgo, ele não se atualizou para o futebol, que o futebol joga com pontas, falando do Palmeiras agora. E a maioria dos times brasileiros, né, jogam com 2 pontas, e os 2 pontas eles têm que voltar para marcar. Mas na década de 90, o Palmeiras não jogava com 2 pontas também? Mas aí não tinha esse compromisso de marcação que tem hoje. Entendeu? Eu fico na dúvida. Eu fiz a pergunta porque eu realmente fico na dúvida, Marlon. O que eu acho no caso do Luxemburgo é que ele não tem feito boas escolhas de time para ir jogar, cara. O que eu acho dele, e eu acho que a parte que ele mais se prejudica não é por falta de conhecimento tático, técnico. Ele treinar, no caso, né? Que ele vai treinar. É da boca, ele fala demais. Por exemplo, o Palmeiras não estava mal na mão do Luxemburgo. Aí ele vai para o vestiário, ele vai para uma entrevista e fala mal do jogador, perdeu o elenco derrubou ele. Sim, sim. E ele é um cara que fala demais. Então, a minha dúvida é se realmente o Luxemburgo está ultrapassado
ou se ele perdeu a mão quanto a essa comunicação, visto que ele não é mais aquele cara todo poderoso do Palmeiras, do Cruzeiro, do próprio Corinthians, não é aquele cara que ganhou tudo. Uhum. Então, hoje ele é um cara questionável e ele quer se comportar como aquele cara que foi um grande vencedor, só que ele não tem mais o lastro. E aí ele acaba caindo na crítica da imprensa, que massacra o Luxemburgo, cai na crítica do torcedor que não tem a confiança nele e, principalmente, o elenco não sente mais a segurança naquele técnico. E técnico frágil, o elenco monta em cima. Exato. Né? Deixa eu fazer uma colocação para o Márcio. O Luxemburgo, para mim, a única coisa que eu achei de bom nele, sou grato, que eu achei top dele foi usar a base. Mas em questão de futebol, velho, zero. Até que a torcida não queria mais dele. O futebol dele, mano, pelo amor... Meu, um jogo contra o Corinthians foi aquele jogo lá, se o cara tinha problema de coração, o cara morria, cara. Futebol feio, pífio. Entendeu? Tudo bem, o que vale é o título. O jogo do River, desse aí o cara não morria, não. Mas só para terminar, Marcelo, eu entendi a sua posição, mas eu falo... eu lembro do time dos anos 90, foi quando eu comecei a acompanhar o futebol do Palmeiras, né? Eu lembro que os pontas que jogavam no Palmeiras, quando o Palmeiras começava a jogar de pontas, né? Porque teve uma época que o Filipão chegou, que aí era Oséias e Paulo Nunes, fazia aquela equipe de 99. Né? Mas aí era um outro perfil, né? O Filipão jogava mais no contra-ataque. Agora, a gente jogava, só para relembrar, o meio-campo do Palmeiras, nem vou falar do meio-campo, o Palmeiras jogava numa ponta com Edilson, Edmundo e Evair de centroavante. Ou Zinho de ponta, Edilson de meia, Edmundo na outra e Evair de centroavante. Então, os times de 93, 94, 96, todos do Luxemburgo eram com pontas. Todos eles com pontas. Então, aí justamente essa composição tática que hoje tem o futebol atual, a atualização do futebol mundial, né? Essa questão que eu creio que começou a ficar mais forte até com a Copa da Itália, lá que a Itália ganhou da França com aquela cabeçada do Zidane. Sim. A Itália foi a última equipe, né? Equipe que eu falo como um todo, seleção, equipe, que jogava daquele jeito mais reativo. Daquele jeito, anos 90, vamos dizer. Filipão. Exato, defensivo e dando contra-ataque, foi campeão. Eu digo que ele é ultrapassado nesse sentido. Hoje o que é que a gente vê no Palmeiras? É o que a gente, até na última live, comentou. Arthur não aparece muito no jogo ofensivamente. Esse é o ponto negativo do Arthur. Mas defensivamente o cara tá correndo muito lá atrás para marcar. Entendeu? É uma questão de tempo, Arthur. Confiança, Marlon. É como eu tinha dito. Aí você citou o Edilson. O Edilson foi um craque. O Edilson jogou muita bola, tanto pelo Palmeiras quanto pelo Corinthians. Jogou muita bola. Entendeu? Só que na época do Palmeiras a gente não via esse comprometimento tático, porque o futebol era outro nível. Entendeu? A gente tinha craques hoje a gente tem um Palmeiras que tem nomes que vieram da base, que foram surgidos. Lá o Palmeiras formava time. Poxa, o time do Palmeiras 93, 94 e o de 96, 2006. O de 98 e o de 99 com o Filipão, que é o que eu tenho mais recordação, cara, era coisa impressionante. César Sampaio no meio, o cara, entendeu? Zinho, Alex, que para mim foi o maior meio de campo que o Palmeiras teve, que eu vi jogar. Então, assim, eram timaços que eram feitos com dinheiro. Hoje o Palmeiras monta time sem essa necessidade de dinheiro. Monta time, monta cabeça de jogador, monta composição tática. Então, quando eu falo que o Luxemburgo é ultrapassado, é nesse sentido. Não é no sentido que ele não tem história. Claro que não. O Luxemburgo é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro. Entendeu? É nesse sentido. Eu acho que a atualização do futebol, dele entender justamente essa mudança. Porque o futebol hoje, antigamente você jogava no 4-4-2, é 4-4-2 até o final do jogo. 4-3-3, 4-4-2, enfim. Hoje você muda de tática de 10 minutos dentro de campo. E o time tem que eu acho que aí tem o ponto, Marlon. Aí eu acho que está o ponto. Que é uma maneira que você quando a bola está no campo defensivo, a distribuição dos atletas. Quando a bola está na segunda linha, no meio campo, uma outra distribuição dos atletas. Exato. Quando a bola está no ataque, uma outra distribuição. E hoje o futebol está diferente para mim, na disposição tática em campo e na questão o quanto o jogador corre durante a partida. Na década de 90, eles corriam na faixa de 7, 8 quilômetros por partida. Tem jogo que um atleta chega a correr hoje 16 quilômetros numa partida. Então, essa diferença
realmente impacta, né? E aí é o que você falou. A tecnologia também influencia, né? Isso, totalmente. Telemetria no peito do atleta. Isso. Para mim, o Luxemburgo se perdeu quando ele foi para o Real Madrid, cara. Ali ele foi engolido lá. Para mim, de lá, depois que ele foi para lá, para mim acabou ele, cara. A pior coisa para ele foi na seleção, quando ele foi para a seleção, e aí descobriram aquela falcatrua do imposto de renda, e aí ele perdeu a moral com as pessoas. Para mim, ali, que foi um pouquinho depois, né, do Real Madrid. Ali ele foi derradeiro, porque ele foi considerado... Ele começou a se envolver com apostas, bom, e aí coisa de ordem pessoal. Enfim, vamos correr para... Era só para o Marlon falar, mas aqui todo mundo dá pitaco, né? E tiro por mim. Brunão, qual que é a próxima pauta? A próxima pauta é sobre a nossa... o time sub-17, né? Que venceu pela Copa do Brasil o Sampaio Corrêa em São Luís. Queria que você falasse disso. 12-0, né? Então, fala você disso, Brunão. Eu sei que você gosta muito da nossa base. Esse foi um assunto que você propôs. Fala você disso daí, Brunão. Está invicto, né? O Palmeiras na Copa do Brasil Sub-17 foi um jogo de ida, bateu o jogo da volta, que vai ser em São Paulo, só que eu li que não tem local definido no momento, mas vai ser aqui. O Palmeiras, olha só, ele tomou 30 gols e não sofreu nenhum na competição na Copa do Brasil Sub-17. Que absurdo, né, gente? A nossa base, Brunão. Que orgulho da base, né? Eu nunca pensei que era o sonho da minha vida dentro do Palmeiras, era ver a base. E eles conseguiram. E o Palmeiras também está disputando o Paulista Sub-17, também, o time Sub-17, e também está invicto no Paulista. Então é um momento mágico da nossa base. Você imagina quantos jogadores podem surgir aí, né? E o pessoal tem falado, Brunão, de algum grande destaque aí, Sub-17, tirando, por favor, né? Tem atletas que a gente não pode nem... O Estevão, por exemplo, não é mais Sub-17, ele é Sub-20, né? Mesmo sendo Sub-17. Tem alguma estrela lá na base? Fala, Maurão. Como chama? Parece que eu vi 2 moleques que foi campeão agora, que jogou na seleção aí, e diz que é do Palmeiras. Não sei se é 1 ou 2, que é muito bom jogador, cara. Só que eu não lembro o nome deles agora. Nós vamos pesquisar antes da live aqui, a gente traz os nomes. Complemente seu raciocínio, Brunão. Eu não estou acompanhando muito Sub-17, mas assim, deve ter jogadores aí muito bons, né? Por exemplo, o próprio Palmeiras ganhou a Copinha esse ano, né? Vários deles são muito bons. Eu acho que, por exemplo, o Pedro Lima já pode estar no profissional, né? Pedro Lima já está apto para estrear ou não? E na verdade ele já estreou no profissional, no Campeonato Paulista, só que ele ainda está na idade Sub-20. Ele pode estar jogando no Sub-20 ainda, o Pedro Lima. Como vários outros, né? O Kevin, tem vários... Aquele Ian é muito bom, né? Não, tem vários, cara. Assim, o Palmeiras está recheado de grandes atletas. A gente precipitou a subida do Luiz Guilherme. O John precisava subir, né? O Fabinho precisava subir. Agora, o resto, eu acho bom que esteja lá para ganhar também, todos Marcelo. os títulos. Fazer o que a gente fez ano passado. Ganhar todos os títulos CBF. O Kelvin tem 20 anos, cara. Acho que o Kelvin não joga. O Kelvin acho que tá na hora de subir também. O Kelvin acho que não. Eu acho que ele tá no ano certo. Eu vou pegar aqui. Eu não sei se ele tem 19 ou é 20. Entendeu? Ele tem 20, se não me engano. Então. Esse daí já não dá mais para jogar completo, ó. O Kevin tá na idade certa. Ele no dia 4 de janeiro, que é o dia aniversário da Maria, minha esposa aqui, ele completou 20 anos. Então, é o ano dele. Ele não vai completar 21 esse ano. Então, ele é sub-20. Então, mas eu acho que já tinha que dar... Para mim, eu acho que tinha que dar chance para ele também, cara. Não, mas eu acho que ele vai ter chance, gente. Eu acho que a gente não tem que antecipar etapas, até porque não dá para acomodar todos os jogadores da base no time principal. Para você inscrever atleta, o Palmeiras já inscreveu todo mundo que podia. Então, tem as limitações. Então, agora eu acho que fez bem... E vai tirar quem? Vai tirar o Giovani, que não está jogando para pôr o Kevin? Não dá. Eu acho que fez bem. A gente tinha falta de meia, a gente não tem falta de ponta, a gente tem falta de meia, subiu o Luiz Guilherme e subiu o John. Fechou. Tá bonito demais, cara. Eu tô feliz com o que o Abel Ferreira fez com a base e feliz com a base que o Kevin tá lá. Entendeu? A gente precisa ganhar. Comprometidos. Sim, exatamente. Fantástico. Mais algum complemento aí, Brunão, do Sub-20 ou vamos para a próxima pauta? Não, a pauta
já discutimos todos os assuntos. Uma pergunta que eu tenho é o seguinte: por que o Pedro Lima ele não tem chance para um profissional, por exemplo, que nem o John, que nem o Garcia? Essa que é a questão. Então, essa é uma coisa que só o Abel Ferreira pode falar, né, cara? A gente não tem subsídio para falar. Ó, o Pedro Lima também é sub-20. Ele fez aniversário no dia 23 de março. Então, ele acabou de fazer 20 anos. Então, ele pode compor. Você vê como faz sentido? Se você sobe o Pedro Lima agora para o time titular, ele vai ficar no ostracismo, não vai ficar nem jogando. Porque ele vai estar competindo com o Gabriel Menino, com o Richard Rios, com o Fabinho. Cara, não tem espaço para o Pedro Lima agora. Então, é natural... Mas ele é meia, Marcelo. Ele é meia. Joga muito para mim, ó. Para mim, esse moleque é o topzera. Para mim, esse moleque... Para mim, ó, se segurar esse moleque, lapidar, ele vai ser melhor do que John, Fabinho, para mim, tá? Essa galera toda aí. Para mim, ele joga muita bola. Joga de cabeça erguida, cara. É um cara que joga de cabeça erguida. Eu acompanhei ele bastante. Eu acompanhei ele bastante, o Pedro Lima, quando menino. Eu tenho vários vídeos do Pedro Lima, acho que até no YouTube. Coloquei quando ele tinha 16 anos, driblando o time inteiro. Ele arremata bem de fora da área, como você falou, joga de cabeça erguida, que nem o Luiz Guilherme. É jogador diferenciado. Problema, ele era um meia que pisava na área. Aí o nosso diretor da base, né, o coordenador da base, o João Paulo Sampaio, tomou a decisão de recuar os meias para serem grandes volantes. Então, ele fez isso com todo mundo. Fez com o Gabriel Menino, com o Patrick de Paula, com o Fabinho... com o Danilo, todos eles eram meio ofensivos e foram recuados. E de todos esses que eu falei, o que tinha mais características, para mim, ele é uma cópia do Rafael Veiga. É muito parecido o jogo. Só que o que fez o João Paulo Sampaio? Colocou ele um pouco mais atrás. Então, ele atua hoje como segundo volante. Mas a base dele praticamente inteira, até chegar no sub-20, ele era meia de pisar na área, de arremate, de chegar driblando. E aí, agora, eu não sei como é que vai ser. Nessa função de 8, hoje ele não consegue jogar no Palmeiras. Não dá para tirar o Fabinho no nível que ele chegou. Não dá para você tirar o Fabinho. Não dá para tirar o Zé Rafael, que ele é segundo volante. Está jogando de 5, mas é segundo volante. E não dá para tirar o Richard Rios. Então... pode compor o elenco. Pode compor o elenco, porque o futebol mas a gente tem o elenco bem preenchido, né? Eu não consigo ver... Nessa posição está bem preenchido. Nessa posição então, e aí, se você for colocar ele do outro lado para a esquerda, ele não vai render, né? Aí nós temos o John e o Luiz Guilherme para estar compondo daquele lado, que são canhotos, jogam naquela faixa do campo. Então, eu não vejo como subir, que é o mesmo caso do Kevin. Os dois eu adoro. Bom, chegamos ao final da live, mas eu queria que eu começasse aqui. Vou agilizar, tá? Alcançamos o horário, vamos ver se a gente consegue cumprir. Hoje eu queria que o Brunão fizesse suas considerações finais, desse o placar da próxima partida e falasse do canal dele. Exatamente. Muito obrigado, pessoal, do chat por nos prestigiar. Muito obrigado, Marcelo, Mauro, Marlon. Prazer sempre estar com vocês aqui nas quintas-feiras. Olha, eu tenho um trabalho de produção de conteúdo no futebol, né? Já mudei o nome das minhas redes aí. YouTube Bruno Palestrino. Aliás, perdão. Usa de fundo, Bruno. Usa de fundo. Na próxima live, vem lá com o Universo Palestrino atrás. Para quem não conhece, eu vou colocar aqui embaixo, olha. O Instagram do Bruno, todas as redes sociais, olha lá. Universo Palestrino. Sigam lá no Instagram, no YouTube, no Kawaii. Que mais, Brunão? O Kawaii chama-se Bruno Futebol Total. Outro nome, tá? Só o Kawaii. Muito legal também, muito legal. Universo Palestrino. E olha... se vocês puderem entrar lá para me curtir meus vídeos aí, comentar, muito obrigado aí por me prestigiar. E o meu placar é Palmeiras 2-0 Bragantino, e mais uma vitória aí, né? E dependendo do resultado dos outros resultados, o Palmeiras pode ser líder aí do brasileiro. E nessa rodada o Palmeiras não é, mas acho que na próxima pode ser. Então, esse é meu placar aí. Muito obrigado, pessoal, pelo chat e todos vocês. Marlon, olha só. Sigam CEP Mil Grau no Instagram e o canal Meiuca no YouTube. O que você tem a dizer? Exatamente, gente. Primeiramente, agradecer a todos aí. Maurão, mais uma vez. Marcelo, brigadão aí, né?
Brunão, sempre um prazer estar por aqui. A galera do chat aí, brigadão também aí por interagir. Sempre é essencial ter o chat aqui para interagir com a gente. E, assim, eu bati 3 mil hoje, Marcelão. Tinha batido 2K, né? 2K. Sexta-feira passada eu bati 3K hoje no Instagram. Tá em processo de crescimento rápido, graças a Deus, graças a vocês. Né? No CEP 1000 Grau 01. E eu tenho um canal Meiuca no YouTube, que aí fala de esportes em geral. Né? Tem essa diferenciação. CEP 1000 Grau 01, totalmente voltado para o nosso Palmeiras, e o canal Meiuca de esportes em geral. Vão lá, se inscrevam, sigam, dá aquele like que fortalece mais. Placar para o jogo contra o Bragantino, eu vou dobrar aí a meta do Bruno, eu vou botar 4-0, porque nessa pegada que o Palmeiras vem, pegando um time mais fragilizado, acho que é o placar mais correto, entre aspas, que a gente pode colocar. Então, acho 4-0 Palmeiras e vamos lá, avante palestra. Bom, Maurão da Massa, quem diria, o Instagram do Maurão da Massa tá bonito, o Instagram do Maurão tá, e tá no YouTube também, né? TikTok, hein? TikTok. Que a amizade tá bombando, viu? O que a amizade não faz? Ainda bem, né, que a gente tem amigos, né? Porque estou muito feliz de ver. Na próxima live, eu quero que o Mauro coloque atrás dele, e ele peça ajuda ou para o Marlon, para o Bruno, coloque atrás dele o símbolo no YouTube. Massa Verde. E aí eu vou colocar, vai ficar muito legal. Mas fala lá do seu canal, que está aqui embaixo, quem não conhece aqui, ó. Massa Alviverde, fala aí. Massa Alviverde, Instagram. Tô com 300 seguidores no Instagram aí. Tô começando aí devagar. Já você tá que nem o Marlon, 3 mil facinho. Tô no TikTok aí. No TikTok. Quando que deu o último vídeo? Quando que deu o último vídeo? Ó, pra falar a verdade, cara, eu não sei quantas visualizações no TikTok. 1000 seguidores uma vez. 1000 seguidores, cara. Tem mais, né? É que eu não tô... 1.700, se eu não me engano. Aí, ó. 1.700 no TikTok. O que acontece? O YouTube, eu tô aprendendo ainda. Quem tá me dando uma força aí, ó. O Marsman. Topzera, mano. Tem me ajudado aí, ó. Me ajudou aí, Marcelo, a página lá. Ele que fez minha página, ele que arrumou minha página do Instagram. O Marsman. Excelente. Parabéns, mano. Ele que arrumou para mim. Ele arrumou o YouTube para mim também. Ele arrumou para mim meu YouTube. A gente tem se falando, parece que eu conheço ele mil anos já. Gente boa legal, demais, né? cara. A internet permite essas coisas, né? Torna as pessoas íntimas, né? Muito legal, né? Muito legal. Muito legal, cara. Mauro, tem um vídeo, Mauro. Aquele teu vídeo do TikTok, bem rapidinho aqui, bateu 500 mil visualizações agora. 500 mil visualizações. Lá. Impressionante, Mauro. Um vídeo. Um vídeo. Então, o que acontece? Só que é o seguinte, eu quero ir devagar, sabe? Eu quero ser uma página séria, sabe, Marcelo? Eu não quero... Que nem eu falei com o Mar, não quero atropelar ninguém, entendeu? Tá no caminho, Mauro, tá no caminho. Né? Então, assim, ó, me segue lá, no Instagram, Massa Alviverde. Né? Nós estamos aí postando uns vídeos. Erro pra caramba ainda, o Mar me dá uns toques, até o Marcelo, mas é isso aí, cara, a gente vai aprendendo. Aí depois eu vou começar a postar no YouTube, eu quero fazer live do YouTube para dar mais engajamento, e depois vou fazer uns vídeos aí. Na live, o Brunão vai colocar lá o Universo Palestrino, que nem tá o CEP 1000 Grau, que nem tô eu aqui, você vai colocar o mesmo. E antes, vamos entrar um pouquinho antes e vamos vincular os canais. O StreamYard aprontou comigo, eu pago lá um valor mensal, eles me cobraram $125 de maneira irregular ontem. Nossa. Foi debitado da minha conta. Mais de quase R$600. Mas não importa. O importante dessa história é que, como é pago, né, o StreamYard, a gente pode vincular os canais. Então, o que a gente faz? Vamos montar todo o processo na segunda-feira. Na quinta-feira, a gente repete aqui. E todo mundo no fundo, e tudo que está acontecendo aqui vai para todos os canais. Isso amplia a divulgação. Mas, enfim... O nosso público não precisa saber dos detalhes técnicos. O importante meu placar, Meu placar 5-0, tá? 5-0 na... Tudo modesto, né? Ainda bem que ficou livre para o meu placar, que hoje é um placar modesto, sempre tido como estapafúrdio, exagerado. Palmeiras 3, Bragantino 0, e vai se repetir isso com Fortaleza. Escrevam. O Fortaleza vai tomar a mesma cacetada do Palmeiras que vai tomar o Bragantino se não for mais.
estou muito confiante nesse Palmeiras. Também muito orgulhoso de ter vocês como amigos e terem vocês aqui com a gente. A galera do chat, Fabi Lira deu um show aí. Muito obrigado, Fabi. O pessoal todo que está aí, o Orsolim, Fazenda Alecrim, tá o Marcelo Azevedo, todo mundo que estava aqui hoje, cara. O Marcos Bandeira. Agradecer todo mundo que está com a gente sempre, porque é muito bom estar conversando com palmeirenses, falando de Palmeiras. E sigam aí todas essas redes sociais aqui, que são todos palmeirenses de verdade, apaixonados pelo Verdão e muito feliz aí de estarmos aí sempre juntos. Um grande abraço a todos.